Pessoal, então hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o Docker Swarm, né? O Docker Swarm é uma maneira, não sei se vocês conhecem o Docker no modo Swarm. A maioria que eu sei que já conhece o Docker no modo standalone, né? No modo normal dele. Mas o Docker Swarm, ele permite que vocês gerenciem melhor os containers. A diferença dele é basicamente essa: você gerencia melhor os recursos ali e também os containers, né? E é engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com Docker, eu comecei a trabalhar com Docker sem o Swarm, né? Na época não tinha o Swarm ainda, o Swarm veio um pouquinho depois de quando eu comecei a trabalhar com Docker. E quando surgiu o Swarm, eu fui meio que obrigado a aprender ele, porque eu tenho aqui a PowerTick, né? Ali a gente roda um monte de Mautic ali, centenas de Mautic ali, e eu tinha que gerenciar esse monte de sistema. Eu tinha vários servidores, eu tinha que gerenciar esses caras, e eu queria, de uma maneira só, poder centralizar tudo, né? E aí foi quando surgiu o Swarm, caiu como um paraquedas, né? Caiu como uma luva para a gente, né? De poder ter um sistema que é popular, que é simples de mexer. O Docker Swarm, ele é super simples. Não sei se alguém que já fez o curso lá do Docker Swarm viu que não é um bicho de sete cabeças, né? Só que a grande vantagem dele, pessoal, a gente for pegar aqui, a maior vantagem do Swarm, eu posso falar para vocês que ele é a segurança. Eu vejo muito na comunidade, nos stacks do GitHub ali, o pessoal compartilha lá uns stacks, né, para poder rodar os sistemas por container, e sempre deixa uma portinha aberta, sempre deixa, né, Fran? Sempre tem uma portinha do MySQL que fica exposta, uma portinha HTTP ali que não quer Verdade. nada, o code Segurança, né? chat lá no 883 lá aberto, né? E isso aí, pessoal, vai virando uma bola de neve, né? Você vai gerando um grande problema. Até porque, às vezes, não dá para rodar vários sistemas na mesma porta, então você fica cada hora roteando um sistema para uma porta diferente, vai dificultando todo o processo, né? No Swarm, não. No Swarm fica tudo mais fácil de mexer. Eu consigo ter vários sistemas, eu consigo ter vários MySQLs rodando dentro do meu sistema, sem ter que deixar a porta de nenhum aberto, né? Então, fica muito mais prático da gente poder operacionalizar ali a máquina, né? Eu venho da programação, né? Eu sou formado em programação lá em 2001, me formei em programação, e eu vim da desktop, depois fui para a web, né? E sempre teve essa necessidade do cara que é dev, ele saber mexer com o servidor. Hoje em dia não, hoje em dia você vai na faculdade, tem cursos específicos, né? Antigamente a gente tinha lá o full stack lá, né? Na minha época era o webmaster, né? Que era o cara que mexia com tudo, né? Né? Você batia o escanteio, cabeceava o escanteio e se perdesse a bola, você tinha que ser goleiro depois ainda, né? Então, hoje não, hoje é bem mais diluído, né? Mas esse tipo de sistema, pessoal, hoje em dia, eu vejo que o cara do marketing, ele tá ligado o que é o Docker Swarm. O cara que não é técnico, não é programador, não é um cara que mexe com infra, ele muitas vezes nunca teve contato na vida. O cara tá lá no grupo perguntando, gente, rodei um container aqui. Você fala, caramba, que legal, né, cara? Porque é um negócio popular mesmo, né? Só que assim, a gente tem que entender que tem estágios das coisas, né? A gente começa lá mexendo no Docker, rodando um composezinho ali, rodando tudo num lugar, depois você vai ter que escalar o seu sistema, você vai ter necessidade de rodar ele em servidor diferente, você vai querer escalar para poder ter réplica, para poder aguentar um tranco grande ali de requisições, às vezes usar vários provedores para que caso um caia, o outro assume. Então, ao longo da jornada, você vai tendo que se aprofundar mais, né? Então não dá mais para ser o cara que rodou lá o stackzinho. Você vai ter que ser o cara que sabe, você não precisa saber fazer, mas você tem que entender que existe uma solução para aquele problema ali, né? E essa é a ideia do curso, né? A ideia que eu tenho aqui de trazer esse curso, que é de pegar desde o começo aqui, né, pessoal? Aqui tem os 3 módulos gratuitos, que são módulos teóricos, né? Depois vocês cadastram aqui e façam os módulos teóricos. A gente passa aqui pelo curso, por exemplo, ó, por informações de outros cursos que eu assisti, conversando com a galera ali na hora que eu montei ali a pesquisa do curso, configurar um firewall, né? Muita gente não sabe configurar um firewall e deixa tudo aberto, deixa o MySQL aberto, deixa o PostgreSQL aberto, deixa diversas portas ali abertas e tá lá rodando um servidor com informação do cliente e vocês têm uma habilidade incrível de pegar bons clientes, né? Então é um negócio importante rodando ali e totalmente exposto, né? Tudo aberto ali. E então assim, eu peguei desde o começo de como é que a gente configura ali, eu usei o DigitalOcean como exemplo, porque a interface é mais organizada, mas serve para qualquer provedor, né? Como que a gente vem aqui, configura um IPzinho flutuante para a máquina, para você poder chegar na máquina de uma maneira mais segura. Depois a gente configurou o firewall, né? A gente configurou o firewall na camada do provedor, não é o firewall na máquina. Porque o firewall da máquina, você vai gastar a máquina para poder proteger ela.
sendo que você pode usar a infra que você tem aí do seu provedor para poder proteger ela, né? Então, nem chega no seu servidor, né? Já para aqui, já a requisição. Tem um curso do Cloudflare também na plataforma, para poder vocês protegerem a API, proteger o webhook que vocês usam do NetN, proteger lá seus endpoints do Chatwood, né? Que eu vejo que vocês usam bastante também, o CodeChat ali também, que eu lancei hoje ali os cursos, né? Então, aqui, a ideia no curso aqui, pessoal, eu dei uma pegada aqui de pegar desde o começo mesmo, de criar a máquina, configurar a máquina, configurar o firewall, configurar a conexão, liberar o firewall para que as duas máquinas ali que a gente usou no exemplo, elas se comuniquem, né? Depois a gente instalou aqui o Portainer, né? O Portainer com SSL, porque eu vejo que muita gente usa o Portainer na portinha 9000 lá, né? Sobe o Portainer na portinha 9000, deixa ele aberto lá, bonito lá, para poder chegar lá e entrar no sistema, né? Então, aqui não, que a gente colocou no Traffic, colocou com SSL, você pode criar regras no Cloudflare para que só o seu IP aí acesse o seu portainer, para ele não ficar aberto para o mundo. Então, fica muito mais seguro, né? A ideia é pegar alguém que presta serviço, alguém que trabalha nessa área e que já conheça, né? Quem não conhece consegue aprender. Mas eu sei que boa parte do público que me segue são pessoas que já trabalham na área, mas quer dar um passo além, né? Quer falar assim, eu já faço isso, eu só quero ver uma ideia nova, ver uma maneira diferente e pegar uma coisa ou outra que você fez ali, né? Porque o trabalho que você já tem 7 anos na PowerTik, né? E a ideia foi trazer esse conhecimento que eu tenho aqui no formato de um curso, né? Para a gente poder... Não aguento mais fazer consultoria, eu quero escalar o negócio. Então é mais fácil eu vir aqui e fazer um curso do que eu ficar explicando toda vez, né? Hoje de manhã eu fiz 2 consultorias, né? Explicando Docker Swarm para a galera. Então, assim, a ideia é escalar, né? Vocês façam esses vídeos aqui, né? E vocês consigam configurar o servidor, configurar o firewall, instalar o Portainer. Eu fiz bem separadinho por módulos, porque eu sei que alguém vai conhecer alguma coisa, você pode pular o módulo que você já conhece, né? Para ficar uma maneira, os cursos são numerados, né? Então, tem uma sequência aqui que eu montei, de como é que você configura, né? Eu explico como é que é um stack do Swarm, daqui a pouco a gente vai ver ali algumas informações também do stack do Swarm, que é diferente do Compose, que vocês gostam de utilizar aí, né? No Docker normal, né? E aí a gente começou a instalar os sistemas, né? Então eu separei cada módulo para instalar um sistema, explicando algumas especificidades dele, né? Configurando o Firewall, como é que eu configuro o MySQL e permito acesso remoto nele. Eu vou configurar aqui, vou configurar o Firewall para permitir que somente alguns IPs acessem, né? O Postgres, o Redis, o Mongo, que são os sistemas aí mais comuns, quem usa o Chatwood, o CodeChat, usa o NetN, acaba utilizando, né? Coloquei o RabbitMQ também, que eu sei que vocês usam bastante para montar bot, né? Então não tem como não falar dele, né? Ele também dá algumas dicas, tem um stack completo dele com vários parâmetros ali para ele poder reiniciar e você não perder a fila dele. Uma série de proteções que você pode fazer, né? Tem a interface de mim dele também. Como que você E, expõe Luiz, ele? Oi? você simplificou a vida do RabbitMQ, porque eu uma vez desisti, peguei uma documentação lá e falei, nossa, mas isso aí é complicado para caramba, tá, né? E parece que você simplificou, né? E, boa, isso é ótimo, porque é uma O ferramenta que... Rabbit é fundamental, cara, assim, para trabalhar com É, o NetN, cara. O NetN, eu até brinco com o pessoal aqui, ó, o Rabbit e o MongoDB, ele devia vir junto já, devia estar embutido dentro dele, né? Porque não, assim, cara, quando você aprende os dois, você fala, caramba, cara, é muito mais prático trabalhar assim, né? De jogar na fila aqui, jogar numa fila ali, salvo no MongoDB, então você não perde. Tem muita vantagem de usar ele, né, cara? Mas assim, aqui eu mostro como é que você instala, como é que se configura, que, num ambiente até de múltiplas máquinas, né? No curso eu explico, né, que você pode ter, não sei se vocês usam essa abordagem no dia a dia de vocês, mas você pode ter um cluster do Swarm com várias máquinas. Então, dentro de um mesmo Swarm, uma máquina no DigitalOcean, uma máquina no Linode, uma máquina na Hetzner, e elas se comunicam por uma rede interna do Docker, e o Docker enxerga como se fosse uma máquina só. Né? Então, você consegue utilizar, assim, Luiz, se cair aqui o DigitalOcean, hoje o Contabo foi o dia inteiro de manutenção aqui, né? Caiu lá o meu Contabo, minha VPS do Contabo, beleza. Você tem uma outra no DigitalOcean que roda junto. Então, a hora que esse cara aqui fica fora, o Swarm já fala assim, opa, não tem mais esse cara aqui. Ele só vai utilizar esse outro aqui agora. A hora que ele voltar, aí ele volta a dividir de novo, mas ele gerencia, não precisa nem você fazer isso daí, né? Então, assim, fica muito mais prático para quem tem o sistema de produção, para quem não pode cair sistema, Luiz, não posso cair, eu tenho que ter failover, eu tenho que ter réplica, eu tenho que escalar, vou fazer um lançamento aqui, cara, e nesse lançamento eu preciso que as coisas funcionem.
né? O cliente está disposto a investir ali um dinheiro na infra para que a infra não deixe ele na mão. Porque geralmente, pessoal, é a infra que deve ficar na mão, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com esse fardo do lançamento ser muito bom, que o nosso problema é esse. Se for muito bom, cara, suja pra gente. Porque é o Mautic que cai, é o NetChain que trava, é o sistema que não aguenta, é a landing page que fica offline. Então, assim, é meio injusto, né, cara? Se der tudo certo, sobra pra gente. Né? Então, assim, é um problema bom que a gente tem, né? Ô Luiz, eu utilizo o Exipinel e lá também tem como colocar os clusters lá, né? Colocar o E cluster. como é que funciona? É a mesma coisa do... Eu não entendi essa questão, que lá tem como colocar o Portem, né, também, né? Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Ah, tá. Aí você vê vou na prática para vocês, tá bom? Ah, tá, Aqui, ó. show. Aí você me pergunta de novo, não vou esquecer, tá? Tá, beleza. Então aqui, pessoal, eu passei pela instalação do CodeChat, do ChatUt. A semana que vem a gente vai fazer uma mentoria ao vivo a semana inteira. Eu vou pegar a instalação, configuração, e eu vou usar como exemplo o ChatUt, o NetN e o CodeChat, porque os três têm maneiras diferentes de rodar ele, né? E são três ótimos exemplos para mostrar ali como é que funciona o Swarm, né? O CodeChat, que é muito simples, o ChatUt, que já é um pouco mais chato, e o NetN, que é totalmente escalável, baseado no serviço, dá para você rodar ele da maneira meio alienígena ali no Swarm, né? Porque geralmente a carga maior vai estar nele, né? E aqui eu coloquei mais cursos, né? O NetN modo fila, o NetN modo normal, o Mini, eu vi nos grupos hoje ali o pessoal comentando muito do Minion, também tem o Mini aqui na instalação, que é fundamental o Minion. É outro cara também que devia estar incluso já aí no NetN, né, cara? Porque para armazenar arquivo é fantástico nele. Né? O Base Row, que é um banco de dados também muito utilizado. Dos bancos de dados, eu acho que o Base Row tem a melhor implementação no NetN, assim, para quem é no-code e quer ler informação, pesquisar informação, armazenar informação, eu acho que o Base Row é a melhor implementação que tem ali. O Mongo é bom também, mas o Mongo o cara tem que conhecer alguma coisa ainda. O Base Row, o cara não precisa conhecer nada, ele vai conseguir utilizar, né? O AppSmith, né, que daí entra na parte no code, que eu sei também que eu fico fomentando a galera ali a utilizar, né, para montar os CRUD deles ali, o AppSmith e o Tooljet. Aí aquela briga que não tem dono, não tem certo, não tem errado, cada um usa qual que gostar, né? Eu sou do time do AppSmith, mas eu sei que tem uma turma aí que é do time do Tooljet, então para não dar briga, eu vou pôr os dois, tá? Eu sou app também, AppSmith. E o Uptime Kuma, né? Que não sei se vocês conhecem o Uptime Kuma, ele é uma alternativa open source para o Uptime Robot. Com a vantagem, né, do Uptime Kuma monitorar banco de dados, certificado SSL, você pode fazer uma requisição em algum lugar, autenticar e verificar alguma palavrinha-chave nele. Então, você pode, vamos supor, monitorar, por exemplo, ali o CodeChat. Você pode autenticar no seu CodeChat, aquele endpoint de verificar a instância, o status da instância, e verificar lá se tem a palavrinha true lá, do conectado, lá, open, né, na conexão dele. Se tiver, significa que está online. Cara, fantástico. Ele está como último módulo ali, mas a ideia do curso não é acabar o curso, né? É um curso que eu vou cada vez mais. Ainda falta fazer o Mautic e o Metabase aqui nesse curso ainda. O WordPress também tem que fazer. Então, assim, eu fiz só o principal que a galera usa mesmo ali. E lembrando, pessoal, que tem um instalador também, né? Então, a ideia, assim, na Promoveb, quando a gente modelou o nosso sistema, eu pensei de duas maneiras. Eu vou ter o cara, a persona do cara ali, que não quer aprender isso daqui. Eu falo, Luiz, eu sei que tem um curso lá, cara, mas eu quero passar longe dele. O cara vai no instalador, com uma única linhazinha de código, ele faz tudo isso daqui, né? Então, no instalador, eu crio uma camada de abstração em cima dele e roda facinho ali os sistemas. Né? Mas eu sei que tem a galera que ou que avança, que evolui ali nessa jornada aí, ou que já é uma galera mais técnica mesmo, fala assim, Luiz, eu não quero instalador, eu quero ter controle 100% de tudo, eu quero ser o dono do negócio. Então aqui tem, né, que é um stack, você baixa na sua máquina, que não tem nada de instalador nele no meio dele, né? É tudo com você aí, né? Da sua organização, do seu modo de fazer, né? A nomenclatura você que define. Então, assim, eu peguei basicamente o que tem no instalador e converti para um curso. Então, ou você faz pelo instalador em 5 minutos, ou você gasta umas 2 horinhas e faz pelo Docker aqui, né? Pra você poder aprender como é que ele funciona, né? Então, basicamente isso daqui. Na semana que vem, a gente vai passar aqui pela instalação, configuração do firewall, tudo da máquina. A gente vai instalar o CodeChat, o ChatUt e o NetN, né? Os três aqui, o 13, o 14 e o 15 aqui. Aí
eu vou fazer pelo Zoom, né, para poder tirar a dúvida na hora ali, e também vou subir depois da gravação da aula. Porque eu sei que tem gente que gosta de assistir ao vivo, tem gente que gosta de assistir o curso gravado, porque o curso gravado é mais rapidinho. Aqui, ó, é 10 minutinhos, você instala o negócio, mas ao vivo ali é pergunta que chega, então os 10 minutinhos vira 1 hora. Vira facinho ali a instalação, né? Então eu sei que cada um ali vai ter um ritmo, então eu vou fazer, fiz gravado e fiz ao vivo, e aí você consome da melhor maneira para vocês aí, né? Fala, Luiz. Oi, Beleza? Aqui é o Rui Anderson, cara. opa, tudo bom, Rui? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui junto com você, tá? Obrigado pelo Ah, convite. eu agradeço aí. Eu tenho, né, a parte de instalação lá da Promova Web e também fiz o curso, entendeu? Então, realmente é uma quebra de paradigma, principalmente quem pensa na parte de escalabilidade, né? Eu acho que o Doc Swarm, sem sombra de dúvida, ele acaba dando essa vertente de escalabilidade horizontal, porque hoje a grande maioria dos projetos as pessoas pensam em escalabilidade e pensa que é só subir memória Só e vertical, né? poder Só subindo. computacional, e isso acaba não sendo uma realidade no dia a dia. Então, assim, eu fiz o curso, cara, eu achei que, assim, as partes fundamentais é o conceito que você passa no começo, para que não se caiam de paraquedas, né? Então, você teve esse cuidado principalmente a galera que vem do low code, do no code, para entender o conceito e passo a passo ir seguindo com relação às instalações. Eu vou também, cara, fazer uma POC, né? Eu cheguei a comentar isso com você nos grupos, voltado para essa parte da instalação, onde você passou aí o Doc Swarm com as stacks, né? Mudando esse conceito do standalone com o Docker Compose. Uhum. Então, cara, realmente o trabalho está fantástico, né? Você, quando parte para esse mundo do Doc Swarm, sua mente abre para que você possa ter aplicações de forma escalável e desacopladas, né? Não fica tudo misturado num servidor, você começa a ter um mundo de Sim. gerenciamento muito maior. Vim também, tá, Luiz, do mundo da programação, né? E minha especialidade sempre foi realmente a área de software, então essa questão de infraestrutura. Eu sempre tive uma deficiência, né? Sempre Porque não sofre, dá né? para você estudar tudo, né, cara? É impossível. Você vai Sim. estudar uma stack de programação, é mil coisas que você tem que aprender, mas os cursos da Promova Web estão contribuindo muito, cara, para minha carreira e para uma virada de paradigma e um conhecimento muito amplo que hoje eu já aplico na minha empresa, tá? Eu tenho uma empresa chamada Digital Multas aqui no Rio de Janeiro e toda a minha stack voltada para chat, N8N, foi graças à Promova Web, cara. Então fica aqui o meu agradecimento, entendeu? Fico Deixando feliz aí. registrado que vale a pena, cara, valeu e vale muito a pena o investimento que foi feito na Promova Web para eu dar um passo, né, com as instalações automáticas, e agora eu vou para o segundo passo, que é pensar numa infraestrutura mais organizada e seguir com esse novo modelo que você está colocando na plataforma. Obrigado aí, viu, Rui? A gente vai fazer mais aula ao vivo semana que vem, depois a gente conversar mais aí também dos projetos, né? Que a ideia é voltar a fazer os ao vivos aí, né? Mas a ideia ali, Rui, que eu falo pro pessoal, né? No começo da Promovo Web, o nosso primeiro slogan era assim, é formar uma nova geração de consultores, né? O nosso primeiro slogan foi esse. Porque a boa parte do meu público, que quem acompanha aqui a PowerTech e a Promovo Web, são prestadores de serviço. É gente que ou presta serviço para ele próprio, que no seu caso tem a sua empresa, ou que tem a empresa e presta serviço para alguém, instala para alguém, configura para alguém. Né? E eu vi muita gente, cara, é complicado, né, cara? Vamos supor assim, o cara instalava, ele tinha tanto trabalho com aquilo ali, né? E você vai, putz, cara, eu quero usar o Eretino do cara, eu quero usar o Malt, eu quero usar aqui o Metabase, os sistemas aqui, o Chat-Ut, mas dá tanto trabalho de configurar para o cara que o pessoal acabava não usando, né, cara? Então, por isso que eu foquei no instalador primeiro. Vou fazer o instalador. Primeiro que o instalador, eu consigo entregar para o cara um swarm funcionando sem ter que explicar o swarm para ele. Então, assim, a gente está aí, tem 8 meses já de instalador, né? Então, assim, nesses 8 meses, foi evoluindo, foi adicionando aplicativos, né? Tem quase 20 aplicativos lá no Swarm, lá no instalador, e facilitou mesmo a vida da galera, né, cara? O pessoal vai me dando feedback, eu vou ajustando com um provedor aqui, um provedor ali. Hoje está rodando bem com a maioria dos provedores aí, né? Mas assim, mas aí a galera evoluiu, né, Rui? O pessoal deu um passo para frente. Ah, Luiz, beleza. Exatamente. Legal o seu instalador aí, cara. Mas eu tenho um cliente aqui, cara, que o oriente dele é gigante. E aí o instalador não atendia. Falava, não atende, cara, porque ele faz um caso assim, pro pequeno e pro médio, ele atende. O problema é porque você precisa escalar, cara. Você precisa colocar mais máquina, mais memória, ou mais máquina mesmo no negócio, né? E que apareceu um, apareceu dois, apareceu três, até que chegou um ponto, olha, gente, já tenho público suficiente ali, cara, para poder gravar o curso. A demanda apareceu. Eu vou gravando os cursos conforme a demanda.
Por isso que eu falo para vocês me encherem o saco ali no grupo ali. Ó, Luiz, faz isso, faz vídeo daquilo, porque eu vou indo direto no ponto, né? Porque senão eu vou gravar curso que ninguém vai ver, né, cara? Eu quero gravar um curso que vocês vão aproveitar, entendeu? Então, assim, aí surgiu, sabe, Rui, essa questão de falar assim, beleza, agora vamos ajudar a galera a instalar legal o sistema deles, né? Sair um pouco da caixinha do instalador, que resolveu o problema dos caras e vai resolver o problema de muita gente, partindo para o customizável, né, cara? Que é para falar assim, Luiz, esse meu cliente aqui, cara, ele vai ter muito webhook. É sistema que fica o dia inteiro me dando requisição para ele. Então, eu quero escalar o webhook. Esse outro aqui preciso pôr fila, eu preciso configurar a fila. Tem gente, Rui, que pega um puta servidor no Hetzner, no contábil dedicado, e põe 20 clientes lá dentro. Então, assim, esse curso aqui ajuda o cara a gerenciar isso aí numa máquina só também, entendeu não? E E exatamente. Tem vai uma de frase, custo. Luiz, eu gosto muito dessa frase, essa frase ela se enquadra muito na nossa profissão, né. Para quem só tem martelo na mão, tudo é prego, né. Eu já ouvi essa frase na internet por algumas pessoas e isso é uma grande realidade. É a Então, verdade. assim, eh, esse seu curso de modelagem doc com Swarm, ele é um divisor de águas, né. Porque, assim, existem cenários, né, vamos supor, você vai pegar uma pizzaria que quer botar um atendimento que hoje é no WhatsApp, no chat beleza, é um tipo de problema. Mas de repente não, você vai pegar uma empresa, tem milhares de aquisições, tem site, o e-commerce, tem o ERP, tem o CRM integrando, então você tem um arcabouço de sistemas que realmente precisa de uma interdependência sistêmica, né? Eu falo isso porque eu venho da área de sistemas, e uma interdependência de infraestrutura, porque não pode cair uma coisa e cair tudo. Não pode. Então aí realmente você tem, é onde costumo dizer que o buraco é mais embaixo, você precisa ter esse casamento perfeito entre o sistema e a infraestrutura que o sistema está portado, né. Então assim, realmente o teu curso, ô Luiz, ele abriu minha mente para coisas que eu vou fazer no futuro da minha empresa, que a gente começou de uma forma, mas a gente já tem um plano de negócio com uma visão de escalabilidade em alto volume, e a gente vai começar realmente a mexer nessa parte de infraestrutura para que porque assim, você constrói a casa, então seu alicerce tem que estar preparado para 3 andares, cara. Tem que estar pronto, é. Exatamente. Se Vamos tu falar depois você sobrado aí, construiu a né? casa inteira, agora bota outro andar, pô, não dá porque o alicerce não aguenta, você vai ter mais trabalho em desmontar e fazer tudo de novo, né. E o NTN, cara, o NTN eu acho que é o sistema que mais faz uso bom do Swarm. Porque é incrível como é que você apresenta para uma empresa NTN, cara. Aqui na Powertic, a gente faz. Eu tenho a Sarinha ali, que faz reunião todo dia também. Eu também faço as consultorias, né? Eu não faço reunião, eu faço consultoria. Mas, cara, é muito empresa que não conhece o NetN. A hora que você mostra, o cara vai usar com o Mautic, né? Que é o meu foco ali. Cara, quando você vê, cara, é nota fiscal. Tá usando para tudo o negócio, assim, sabe? Os caras vão montando workflow, cara, que não acaba mais, assim, sabe? Então, pelo Swarm, dá para escalar bem ele, né, cara? Assim, em várias máquinas, ou numa máquina só mesmo, em várias instâncias, né, cara? Mas, assim, eu acho que é o sistema que mais faz bom uso do Swarm hoje e é onde está a maior carga, né, cara? A maior carga está ali. O pessoal que usa o NetN, por exemplo, para rotear bot, para conectar com chat UT, eu vejo o pessoal comentando, tá lento tá lento meu bot, tá demorando para responder, tudo. Por quê? Porque dá para escalar ele, né, cara? Que o padrãozinho dele é com um grupo e não adianta da máquina, né, Rui? Que é outra coisa que eu Ex explico no curso ali, cara. Não é a máquina. Você exato. bate primeiro no limite do software. Então você pode ter a máquina que for, cara, que você vai estar afadado ao limite do software. O que você faz? Você cria instâncias do software para poder usar o máximo possível da sua máquina, né, cara? Uma instância só não vai resolver. E, e Exatamente. Ele foi construído em Node, né, com a tecnologia de microserviços, ele é então ele roda assim. muito bem nessa arquitetura de Swarm, porque você consegue escalar horizontalmente a nível de software, né. Sim. Então, assim, você já vê um ganho imenso quando você bota em fila. Para trabalhar em alta escala, você tem que trabalhar com N8N em fila. E com a arquitetura em Swarm, né, onde você tem o gerenciamento dos works, cara, e você pode ter works em diferentes provedores, cara, isso é fantástico, entendeu? Você não fica ali fadado a caiu a Digital Ocean, você não tem um work funcionando numa outra região ou num outro provedor. Então, assim, realmente é um divisor de água, Luiz, para mim. Eu não conhecia isso, tá? Confesso aqui, aprendi isso com o seu curso, indico, inclusive eu estou indicando para minha empresa, cara. Eu trabalho numa empresa também, né? Além de eu ter uma empresa, eu trabalho numa grande multinacional e eu já comecei a conversar com eles sobre Doc Swarm, que é um conceito totalmente diferente do que é o standalone. Porque assim, no fim das contas, cara, esse modelo aqui, por exemplo, não, o rapaz perguntou ali, né, do sistema do cluster, né?
Cara, você poder rodar em vários provedores, tem sistema, cara, que ele é crítico. E tem serviço que o cliente é crítico. Né? Então o cara fala assim, Luiz, eu tenho uma operação aqui que nem é tão grande às vezes, cara, mas ela não pode cair mesmo. Né? E às vezes o cara tem um volume grande de chat, ou ele faz muita integração, e-commerce, no sistema de notificação, mensageria, não pode cair mesmo. Mas não é grande. É que assim, é um sistema que não pode cair, entendeu? Aqui no curso eu falo pra galera isso daí, eu falo assim, gente, tem um sistema que não é grande, né, cara? Não é aquele volume gigante. Mas aquele pouco que tem ali, cara, ele tem que funcionar 100%. Não pode ter desculpa, né, cara? E aqui, por exemplo, você poder rodar em vários provedores, cara, eu acho que é um ótimo ponto também aqui em relação ao Swarm, né, cara? De você poder falar assim, eu tenho... Dói na espinha, né? Aquele aviso da Contábil, por exemplo, que tal dia, tal hora, o servidor vai passar uma manutenção. Cara, né? eu tenho um canalzinho aqui no meu Telegram, aqui, cara, que eu fico recebendo os uptime do servidor, né, cara? O Contábil hoje foi o dia inteiro, cara. Foi o dia inteiro, mensagenzinha de manutenção. E Com isso assim, você escala. não vai, né, cara? Então, assim, imagina, cara, se você fala assim, tá tudo no provedor ali, um caso desse que é crítico, não precisa ser grande, ele é crítico. É um cliente que te paga um FII mensal, às vezes, é um cara que você presta o serviço para ele de manutenção também, né, que é o foco meu que dá promover. O meu público é esse, é o cara que tem uma recorrência ali, é o cara que trabalha com isso daí mesmo. Ele não é só um cara que vai lá e faz o serviço, ele geralmente você vai colocar mais uma recorrência junto ali, né? E você fala assim, cara, esse cliente seu aí, cara, em vez de você ter uma máquina gigantona, que é legal ter uma máquina gigantona, eu sou favorável a ter uma máquina gigantona, mas eu sou mais favorável ainda, cara, ter duas máquinas gigantonas em provedor diferente. Se você pegar o Hetzner, se você pegar o Contabo, SSH Nodes, OVH, esses provedores, cara, eles não são caros, assim, pra você parar pra pensar nesse sentido, né, cara? Então, ao invés de você ter uma puta máquina zona num só, pega duas menores e junta elas. Vocês podem ver aqui, pessoal, né? Então, tô vendo minha tela aqui, né? Pode ver que no Swarm aqui, ó, no meu DigitalOcean, eu tenho duas máquinas aqui, ó, uma de 1, uma de 2 gigas. Essas máquinas aqui foram as que eu utilizei no curso, né, de exemplo. Então, ó, 1 giga aqui, 2 gigas aqui. Para o Swarm, eu tenho 3 gigas. Por quê? Porque ele vai somar a minha computação. Né? Ele não entende que eu tenho duas máquinas e que cada máquina tem um limite. Ele entende que eu tenho esse aglomerado de máquinas aqui, né? Então, ele está falando que eu tenho duas CPU, eu tenho uma só em cada máquina, e falando que eu tenho 2 nodes, né? 2 máquinas no meu Swarm aqui. Então, assim, fica muito mais prático da gente poder gerenciar por aqui, assim, né? E fica mais seguro, porque pega lá o NetChain, por exemplo, né, pessoal? Como é que funciona aqui o Swarm? Você tem que ter uma máquina que vai ser a sua principal. E você pode ter mais principais também, caso você queira. Então, você pode ter uma máquina principal no DigitalOcean e você pode ter uma máquina principal no Hetzner. O DigitalOcean nos Estados Unidos, o Hetzner na Alemanha. Então, estão em continentes diferentes, em provedores diferentes e com certeza estão em redes diferentes ali. Então, putz, caiu uma bomba aqui, cara, o outro tá de pé. Entendeu? A não ser que seja uma bomba muito grande. Aí não tem o que fazer mesmo, né, cara? Aí não dá muito o que fazer. Mas imagina esse cenário, que você tem provedores diferentes em regiões diferentes. Você pode ter uma máquina dessa que é a Manager, o amigo perguntou em relação ao cluster, né? Você pode ter uma máquina dessa que é a Manager, que é a máquina cabeça, o coração do negócio. Você pode ter 2 managers, um manager no DigitalOcean e um manager no Hetzner. Esse manager é o cara que fica o tempo todo controlando os seus serviços. Eu fiz aqui um exemplo, pessoal. Eu tenho aqui um nodezinho HTTP, ó. Tá vendo aqui, ó? Quem usa o Docker no modo normal, se você vem aqui e apaga o container, o que acontece? Eu vim aqui e apaguei o container. Você vai chorar um pouquinho, né? Mas geralmente, se você rodou o Docker Run principalmente, mas você fez um stackzinho lá com o Compose, beleza, né? Você pode dar um down no Compose, dar um up no Compose, ele sobe de novo lá o seu negócio. Mas olha como é que é aqui, ó, em relação ao Swarm, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e apagar o container, eu apaguei, ele na hora já cria outro. Por quê? Porque eu vou ter um serviço aqui, ó, os serviços do meu Swarm, que vai ficar o tempo todo monitorando cada um dos meus containers, em cada um dos provedores. Então, vamos supor que caiu lá o Linode, desligou a máquina do Linode, né? O que acontece com uma certa frequência ultimamente. O nosso Linode deixando a gente na mão de novo aí, né? Já fiquei na mão no passado, fiquei na mão esse ano de novo. Automaticamente aqui, ó, o serviço que vai falar, opa, caiu ali o sistema, ele já cria outro. Ele até deixa, às vezes, ali para você o containerzinho ali, o morto ali, né? Fica vermelhinho ali, o containerzinho morto, mas ele vai startar na hora para você outro.
Vamos supor que caiu tudo, né? Caiu tudo. Assim que você ligar a máquina, ele vai ligar, ele vai posicionar de novo. Você pode ver aqui nessa listagem aqui, ó, que eu tenho aqui no host, ó, o Manager 1 e o Worker 1. Então, eu tenho um Redis rodando numa máquina, eu tenho um HTTP rodando em outra, eu tenho o meu Traffic rodando numa máquina, eu tenho o Portainer rodando nas duas, né? Eu tenho um agente do Portainer aqui rodando nas duas. Então, o Swarm, você consegue fazer uma distribuição dos serviços, caso um provedor fique com um desempenho ruim, caso ele caia, caso falhe a rede. Quem monitora o servidor sabe que o nosso dia é uma loucura, né, cara? A gente fica aguardando o problema chegar, né? O problema vai chegar. A gente não sabe quando que ele vai chegar, mas ele vai chegar, né? Então, assim, você tendo um ambiente distribuído e pagando pouco, gente, você pode pagar uma maquinazinha de $10 na Hetzner, uma maquinazinha de $10 no DigitalOcean, e você já tem um sistema failover. Ou seja, se cai um, tem o outro. Se não cai nenhum, você tem os dois. Porque aqui, pessoal, assim, não é um sistema que, assim, eu tenho um e o outro fica esperando. Não, eles estão juntos funcionando. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho lá o webhook do NetN, né? Então, eu tenho aqui esses dois caras aqui, ó. Vocês estão vendo aqui os dois HTTP aqui, né? Vou pegar aqui o log deles. Ixi, já deu dark mode aqui já. Vocês estão vendo aqui o log do Portainer. Assim que fizer uma requisição aqui, eu vou chamar aqui, ó, httpd luisof. httpd, faltou um D aqui, ó. Olha lá, ele me deu um whichworks. Esse cara pingou onde? Ele pingou nesse cara aqui, ó. Você pode ver que eu tenho duas instâncias dele, ó. Eu tenho ele aqui e eu tenho ele no mesmo servidor, eu tenho dois dele no mesmo servidor. Então, ele tenho esse A1 e o A2. Eu chamei a requisição aqui, ó, ele caiu no A1, no A2. Se eu chamar de novo agora, ó, para cá não, veio para cá agora, 304, ó. Então, o Docker Swarm, pessoal, ele vai fazer um balanceamento de carga. Então, quando chegar uma requisição lá no seu webhook do NetN, ou no seu chat-root, alguma API que você usa aí, ele vai fazer o famoso round robin, né? Ele vai ficar cada hora jogando para um lugar diferente. Então, se eu tenho duas máquinas e o meu serviço, eu posicionei ele nas duas máquinas, então, cada hora que chegar uma requisição, ele encaminha para uma máquina diferente. Então, ele vai ficar dividindo a carga. Então, ao invés de eu ter uma máquina sobrecarregada, eu vou ter duas máquinas balanceadas. Coloquei uma terceira máquina no meu Swarm, vamos supor, um lançamento. O Francis aí vai fazer um lançamento. Ó, Luiz, vai bombar aqui de requisição meu NetN, o meu WhatsApp, eu vou receber muita mensagem, meu bot vai funcionar, e o meu bot ele é grande, cara, então eu preciso que ele tenha... Você não precisa ficar fazendo upgrade da máquina, porque, de novo, né, você vai bater no limite do software, e você não trabalha com concorrência, né? Concorrência no sentido de você ter várias coisas trabalhando ao mesmo tempo. O NetN, eu posso não só criar réplicas dele, que nem eu fiz aqui com esse cara, né? Eu posso ter dois containers de webhook, o Traffic ali e o Docker Swarm vai ficar cada hora dividindo as requisições nos dois containers. No lançamento, você pode pôr mais duas máquinas. E agora você pode ter 6 containers. Então, naquela semana ali que você vai ter uma carga maior de trabalho, você tem seis containers em 3 máquinas diferentes para poder atender o seu bot. O seu bot, cada hora o seu bot roda numa máquina diferente. Então, você nunca vai ter uma máquina sobrecarregada, né? E com a vantagem que acabou o lançamento, você vai lá e apaga as duas máquinas que você colocou ali para poder distribuir o serviço, automaticamente o Docker Swarm fala assim, opa, não achei mais esse node aí, né, essa máquina. Ele já para de encaminhar a coisa para lá, ele só encaminha para essa máquina oficial, vamos dizer assim, que ficou aqui, que é a máquina que você vai utilizar normalmente mesmo. Então, até nisso, você tem vantagem. E por incrível que pareça, pessoal, aqui no Stack, no curso, eu debulho ali o Stack, galera, né, os Stacks, você faz isso através de um arquivo texto, né? O Docker Swarm, ele é todo manipulado através do Stack. Parece muito com o Composer que vocês usam, né, no Docker normal, mas ele é um Stack do Docker Swarm. Então, você tem aqui, por exemplo, maneiras de fazer deploy desse serviço. Então, aqui nessa partezinha de deploy, no curso eu explico, né? Eu vou rodar ele como réplica, ou seja, eu vou rodar mais de um, né? E aqui eu vou definir, ó. Então, se eu vier agora aqui colocar 4, né? E aqui eu coloco no placement aonde eu quero rodar esse cara. E aqui, pessoal, é o seguinte, você vai colocar uma máquina no seu Swarm. Você pode definir assim, ó, essa minha máquina aqui, eu vou armazenar nela banco de dados.
Então, quando você for lançar o stack do MySQL, quando você for lançar o stack do PostgreSQL, você vai vir aqui no Placement Constraints, você vai colocar aqui, ó, eu vou rodar esse stack, esse serviço, nessa máquina no DigitalOcean, porque a rede lá é boa, tem uma velocidade boa de rede. Agora, os meus workers do NetN, como eu vou ter vários, eu preciso de muito processamento, eu vou na Hetzner. Lá na Hetzner eu consigo ter uma máquina muito boa, uma VPS muito boa, por um preço muito competitivo. Mas na Hetzner não tem tanto espaço em disco assim, né? Então você consegue utilizar melhor, otimizar o seu custo e utilizar melhor o que cada provedor pode te dar. A gente tem, por exemplo, o Vultr, né, que é um provedor também muito... Eu falo Vultr, o pessoal sempre me corrige, eu nunca lembro como é que fala o nome dele direito, mas são máquinas extremamente rápidas, né? Então, você pode rodar lá uma parte mais crítica, os workers do seu NetN podem rodar lá, o seu worker do Chat-UT, que é o que faz todo o trabalho de segundo plano do Chat-UT, de enviar as mensagens, processar as mensagens que estão chegando, processar e-mail, uma série de coisas que você faz no Chat-UT, acontece no Sidekick, né, no segundo container dele ali. Você pode rodar esse cara na Vultr, porque lá você sabe que você tem máquina para rodar, né? E, Luiz, eu vou rodar aqui a interface gráfica do meu NetN, a interface gráfica do meu Chat-UT, e eu quero que seja rápido. Você pode rodar só esse servicinho da interface gráfica do seu NetN, a interface gráfica do seu Chat-UT, na local web aqui do Brasil. Então, nem latência não vai ter. Está rodando aqui. Agora, todo o restante, os webhooks, o servidor não reclama da latência. Webhook, os workers, você pode pôr na Alemanha, lá no Hetzner. Então, dá para você pensar, pessoal, né, que eu acho que foi o que o Rui comentou naquela aula de modelagem lá, que eu falo, pensa agora multi-host. Pensa assim, ó, o que eu posso extrair desse provedor, o que esses caras podem dar em relação a custo, você poder pensar com o cliente, né, quem presta serviço aí, como que vocês vão planejar o lançamento, lembrando que você não vai ter mais ficar fadado a uma máquina só. Então, o problema de uma máquina só, né, pessoal, é que você calcula a máquina pelo pico, né? Então, Luiz, eu tenho um cliente aqui, cara, que no mês inteiro ele usa 10% da máquina, mas quando tem lançamento chega a 80%. O problema é que é? Você paga o mês inteiro essa diferença aí que você não está usando. No modelo do Swarm, quando for a semana do lançamento, você conecta o Swarm, você cria uma máquina nova, roda 2 comandinhos, um que instala o Docker e outro que adiciona a máquina no Swarm. Você já posiciona lá o seu webhook, já posiciona lá os seus workers, para ter mais processamento. Então, você sabe que chegou uma requisição aqui, já vai dividir, colocou na fila, já vai processar em paralelo, passou aquela semana do lançamento, você vai lá e apaga a máquina, você só paga uma semana de pico, vamos dizer assim, né? No geral. Fora, né, Luiz, que o vertical tem um probleminha aqui, né, na digital hoje. Você vai dos $5 para de 10, aí depois, eu quero voltar, não dá. Se você fizer um upgrade do HD, não volta. Tem downgrade não dá. Aqui, pessoal, outro ponto interessante do Swarm também, que eu bato bastante no curso ali, só até um pouco repetitivo demais com a galera, é em relação a isso daqui, ó. Que isso aqui eu sei que a maioria não faz. Você poder definir um limite para o serviço, né? Então, imagina que você tem uma máquina. Pessoal, por maior que seja a sua máquina, Luiz, eu tenho 8 núcleos do CPU e eu tenho 32 GB de memória. Esse é um limite, ela existe um limite. E a tendência é você tacar sistema ali. Então, você fala assim, eu comprei um servidor grande aqui e eu quero utilizar os meus clientes ali dentro. Só que daí, pessoal, um cliente seu vai usar quase tudo e não vai sobrar nada para os outros. É o que geralmente acontece, né? Um cliente rouba toda a máquina, um cliente derruba a máquina e fica o quê? Todo mundo offline. Então, aqui no Swarm, quando você lança um serviço, você pode definir o quanto que ele vai utilizar de CPU e memória. Então, isso aqui também é fantástico. De novo, né, você vai otimizar o seu uso. Literalmente vai otimizar o seu uso. Então, nesse exemplo aqui, ó, falando para vocês, eu vou rodar esse serviço, vamos supor, um worker do NetN, um webhook, uma instância do webhook, eu tenho 4 CPU na minha máquina, eu vou falar assim, beleza, mas esse cara aqui, olha, só vai usar uma. Então, assim, é aquela continha da Dilma, né? Quando der 100% dele, não é 100% das 4 da sua máquina, é 100% desse que você deu de teto para ele. Então, Luiz, o meu NetN está usando que aqui no Portainer você pode acompanhar o uso da CPU, né? Você vem no stats aqui, você acompanha o uso da CPU dele. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Então, vai dar aqui um pico de CPU, vai dar um pico de memória. Esse pico aqui é de acordo com o mundinho que você definiu aqui para ele, não é o da sua máquina inteira. Então, se você for esperto, você fala assim, Luiz, eu somando tudo,
não chega a 100% da minha máquina. Eu deixei uma folguinha ali de 10%. Então, se o meu NetN ficar no talo, o meu chat-ult no talo, eles vão usar 90% da minha máquina. A minha máquina não cai, né? Então, é mais fácil cair um dos serviços, e aí, quando ele cair, o próprio Docker ergue ele de novo, mas a sua máquina, a sua máquina não pode cair, né? Assim, isso aí é o erro do erro, da falha, né? Nunca pode acontecer isso daí. Por falta de recurso, porque você tem que definir o mundinho do cara. Luiz, esse meu cliente aqui, cara, ele é um cliente pequeno, né? Então eu não vou dar muito recurso para ele, porque minha mensalidade com ele aqui tem um valor, eu tenho outro cara que me paga muito mais, eu tenho um outro plano com ele. Então esse cara eu vou dar 2 CPU para ele e eu vou dar 4 GB de memória, e para esse cara aqui eu vou dar uma CPU e 1 GB de memória. Beleza, você define aqui o quanto que cada aplicativo que você tem vai poder consumir da sua máquina, né? De novo, né, pessoal? Dentro de um limite que a sua máquina não vai cair, né? Então, somando todos, não pode chegar aos 16 gigas que você tem, e somando todos, não pode chegar às 4 CPU que você tem, né? E aqui você pode fracionar, né? Então, ó, esse cara aqui, por exemplo, ó, eu vou rodar com 0,25. Você está dando um quarto de CPU para o cara. O NetN roda assim, roda devagar, mas roda, né? Então, você consegue ter essa distribuição e falar assim, ó, eu estou controlando até o quanto que os meus clientes consomem na minha infra, ou na infra deles mesmo, né? E aí você vai ajustando. Então, você vai ter a sua máquina, você pode ter uma máquina para rodar o Workers do NetN, uma máquina para rodar o Webhooks do NetN. E aí você acompanha pelo próprio gráfico aqui dos droplets, né? O DigitalOcean tem aqui, acho que todos os provedores aí, todo provedor vai dar um gráfico para você de consumo, de pico, de uso, né? Então, aqui, ó, putz, eu estou usando 3% da minha máquina, né? Mas se essa máquina aqui for uma máquina que só roda o webhook e ela está com 80%, está na hora de ou você fazer um upgrade dessa máquina ou você adicionar mais uma máquina igual a essa de webhook no seu Swarm aqui, né? E aí você vai conseguir acompanhar por aqui o quanto que cada serviço utiliza e por aqui o quanto que todos eles estão utilizando da sua máquina como um todo, né? E essa é a melhor métrica que tem, né? Você poder definir limite e você sabe, Luísa, eu tô achando, cara, que tá meio lento o NetN. Então você vem aqui e fala assim, tô com 25, eu vou pôr 45, vou pôr 50, vai. Vou dar meia CPU pro cara, então. E aí você vê como é que ficou. Luiz, com meia CPU, deu para atender o cara, deu para colocar ali, e putz, cara, eu consigo pôr uns 10 desse nessa máquina aqui, né? E ainda não vou utilizar a máquina inteira. Então, pessoal, é muito bom você pôr um teto para todo o sistema que você for utilizar, definir um limite para ele que a sua máquina não cai, né? E você consegue fazer um uso melhor da máquina, porque imagina uma máquina que você vai ter chat-ult, que é pesadinho, você vai ter ali o NetN, que também é pesadinho, você vai pôr o Metabase também, que é maravilhoso para comer memória e comer CPU. Né? Você pode vir aqui e definir o limite dele para que ele não coma tudo e todos os outros caiam, né? Não sei se alguém que já passou por esse problema. Quem nunca passou por esse problema, levante a mão, né? De algum sistema aí comer tudo o recurso seu e você ficar na mão, né? Mas por aqui você configura. Então, o Swarm, eu consigo posicionar os meus sistemas em lugares específicos, eu consigo definir limites para eles, o quanto que cada sistema vai utilizar. E no curso eu dou uma dica, pessoal, o chat-ult, o ideal para você começar é aqui, e aí você vai incrementando conforme o tempo. Porque senão, pessoal, é difícil você medir o quanto que o sistema usa, sendo que ele pode usar tudo, né? Então, você dá 1 GB para ele e vê, Luiz, com 1 GB caiu, então você está com 1 GB, não dá, vou pôr 1,5 GB de memória. Luiz, com 1,5 GB, cara, não caiu, mas está visivelmente lento. Vamos pôr 2 GB de memória nele. Com 2 GB ficou filé. Então você sabe que aquele cara ali, de 2 GB ele não passa. Agora vamos olhar o sidekick, né, que é o background. Olha, 1 GB, não deu. Com 2, não deu. Com 3, não deu. Então você sabe que o seu chat-ult usa 5 GB de memória. Da sua máquina toda, 5 GB estão alocados só para o chat-ult. Ele não vai utilizar mais que isso e ninguém vai roubar a memória dele. Então ele tem o espacinho dele para ele funcionar tranquilamente, e você sabe que começou a perceber que ficou lento, ou ele caiu, ou você achou que vai ter Você vem aqui e fala assim, nessa semana eu vou tirar esse cara de 0,5, eu vou dar uma CPU inteira para ele, né, quanto CPU tiver na sua máquina aí. E você decide, é você que está no controle. Você define os limites mínimos, né, e a partir desses limites mínimos você vai distribuindo melhor aí no sistema. Então, para quem faz assim, o uso de uma máquina só, isso aqui é fantástico. Isso aqui por si só já é o suficiente para você poder adotar o Swarm. Porque você consegue economizar muito, pessoal, porque
o dinheiro, o pior dinheiro, assim, pagar o preço da máquina, eu não acho caro. Eu acho caro o preço da máquina ociosa. Aquela máquina que você está pagando por ela inteira e você não consegue colocar mais nada lá dentro, porque você tem medo de que o chat-ult derrube ela, de que o NetN derrube ela. Né? Então, até para você poder modelar o negócio, quem trabalha, quem tem a ideia de trabalhar com hospedagem, quem tem a ideia de prestar serviço de hospedar sistemas para os outros aí, né? Ou os próprios sistemas, isso aqui é fundamental de colocar no seu dia a dia aí, né? E tem o traffic, né? Que eu também explico no curso de todos os sistemas, eu explico os roteamentos do traffic, como é que funciona, como é que você põe SSL nele, como que você faz redirect dele, como que você mapeia aqui os hosts para ele, né? Tem alguns sistemas que tem 2 endereços, né? O NTN tem 2 endereços, alguns sistemas você pode pôr mais de um endereço também, o Typebot tem 2 endereços também. E aqui você consegue fazer todo esse balanceamento de carga e o Docker faz tudo do lado dele, né? Então, chegou uma requisição HTTP para esse cara aqui, eu falo, pelo track eu digo o seguinte, olha, encaminha para esse serviço aqui e o Swarm sabe que eu tenho 4 réplicas e cada hora ele vai encaminhar para uma réplica. Se uma réplica cair, ele já sabe que caiu, ele já para de encaminhar para lá. Se surgiu uma réplica nova, ele já sabe que surgiu uma réplica nova, já começa a encaminhar para lá. Então, assim, o trabalho seu aqui vai ser mínimo, né? A ideia do curso é ensinar como é que funciona isso daqui para que vocês vejam que o próprio Docker faz para vocês esse serviço aqui, né? A gente não precisa ficar batendo tanta cabeça aqui em relação à infra, tudo, né? E utilizar melhor os recursos, porque você consegue economizar dinheiro com recurso de máquina, que você consegue utilizar aí o máximo que você puder, literalmente, né? O máximo de cada máquina. Você consegue economizar tempo, porque você sabe que uma parte do gerenciamento o próprio Docker faz para vocês, né? E você consegue pensar nessa maneira, assim, até melhorar aí as propostas que vocês fazem, os contratos que vocês fazem, de dar uma segurança a mais para o cliente, que, olha, tem failover. Vamos colocar em 2 provedores, aquele cliente que é crítico, que você sabe que para trabalhar com ele, você tem que entregar um pouquinho a mais para ele, põe na proposta, olha, vamos rodar em 2 provedores, vamos rodar aqui, se um cair automaticamente, o outro já está, ele não está assim, parado esperando para assumir, eles estão rodando junto, a hora que esse cara aqui cai, o outro continua, né? Então o seu sistema não para. Outro ponto também, pessoal, do Swarm, que é importantíssimo, eu não sei se alguém reparou, mas eu coloquei, acho que esse aqui não está, no NetN eu coloquei, no ChatUT eu coloquei, o Swarm, ele tem um sistema de roll-up de update, lá no stack do NetN eu sei que tem. Imagina assim, imagina o seguinte, Franz, você tem 3 réplicas de webhook do NetN, certo? Uhum. Se você não usa o Swarm e você tem que fazer um update do NetN, o que acontece? O que acontece com o seu NetN? Ele O cai. NetN cai. Um Mautic que uma vez o cliente começou, antes desse conceito que você estava me passando, estava abrindo minha mente, eu mandava 500 mensagens de WhatsApp, né? E eu montei tudo assim, standalone, tudo. E eu usei o CyberPanel, o Docker do Cyber cai, cara. É incrível. Ele começa 200, 300, aí começa assim, error. Você bate no limite do software. Porque assim, ó, e era um servidor grande. Web, ele tem um limite dele de concorrência, né? De quantidade de coisa que ele processa, independente do recurso da máquina. É um limite dele, né? Então, você cria réplica, que nem eu fiz aqui, ó, porque vamos supor que esse cara aqui, ó, independente de memória e CPU, ele vai aguentar, cara, 25 conexões simultâneas, no mesmo segundo ali. Nessa você mandar 500 numa pancada só, e quem já utiliza o NetN é assim, né, cara? Ele tem lá, você pode controlar os lotes, tudo, né? Mas ele vai mandando uma pancada só as coisas para você, né? Foi você que falou do problema do Mautic, né? Que o projeto dele, a concepção dele, ele já manda tudo de uma vez. Ele não tem esse cuidado, né? Esse cuidado de mandar, dar um delay. Ele manda os 500 leads, se vira aí. E a maioria, cara, quem usa o Amazon CES, cara, o maior derrubador de Mautic aí é o Amazon CES. Porque o cara manda e-mail, manda um broadcast grande ali, e conforme vai gerando bounce, o Amazon CES vai mandando. Ele não faz fila. Ele não manda lá pelo SQS, ele manda pelo SNS. Então, ele manda em tempo real para você a notificação de bounce. Então, se o cara mandou uma lista ali com 400, 500 bounce, são 500 notificações bem na hora para você ali. E aí cai o malte do cara. Luiz, toda vez que eu disparo o e-mail, cai meu malte. Por quê? Porque não foi por causa do e-mail, entendeu? Não. Foi por causa da notificação que chegou e o seu Mautic não conseguiu. Por quê? Porque o Mautic vai ter um limite que ele processa de informações. Então, eu vou rodar 2 Mautics
para aumentar esse limite. Eu não vou conseguir aumentar o limite num Mautic só. É o mesmo com o NetN, né? O seu webhook lá, cara, ele aguenta bastante, viu? O NetN, cara, ele vai aguentar umas 100 requisições aí, num só. Mas vamos supor que tenha 500, você pode rodar 5 dele. Então, você não vai bater no limite do software, entendeu? Você vai usar mais a máquina, aí sim, você vai usar mais a máquina, mas você sabe que tá escalando, tá distribuído ali, né, cara? Então, assim, fica muito mais prático de trabalhar, né? Você não cai nessas armadilhas aí do sistema ficar offline. Eu tô falando para você o seguinte, né? Se você não usa o Swarm, ou se você usa o Swarm sem esquema de rollup, no instalador não usa o rollup, né? Então, no instalador você vai atualizar o seu NetN, ele fica fora do ar, né? Porque ele vai matar o serviço, baixar a imagem e criar de novo o serviço para você, né? Para quem nunca viu, né, como é que atualiza aqui um serviço do Swarm, vamos supor, você vem aqui, clica aqui, dá um update, pede para ele baixar a imagem, ele vai remover o serviço atual, vai baixar a imagem, fica preparando aqui, e aí ele já vai subir isso daí para você, independente de qual host que tiver. Luiz, eu uso 5 máquinas, ele vai fazer isso nas 5 máquinas para você. Então, o próprio Swarm se encarrega de fazer aqui, ó, já baixou a imagem nova, caso tivesse, já subiu de novo o sistema e deixou o anterior aqui. E aqui, pessoal, no Swarm tem uma vantagem ainda, né? Para quem usa bastante aí, ó. Putz, Luiz, atualizei o chat ult, deu pau, cara. Não ficou bom, não. Atualizou por aqui, ó. Você vem aqui, ó, dá um rollback, ó. Quando você dá um rollback, o que ele faz? Ele não deixou morto aqui o anterior e criou 2 novo. Ele vai matar o novo e vai subir esse anterior de novo para você. Então, Vocês me introduziram nesse container que o Docker, como eu não sou assim um dev assim raiz, né? Eu praticamente sou mais curioso, cara. Olhando o container hoje, tá ao nosso alcance, né? Ao alcance de quem, por exemplo, um cara de PHP, um cara que não é desenvolvedor. É incrível. Esses caras do container simplificaram realmente a vida, né? A vida porque isso aqui eu tinha que fazer canalinho de comando. Eu tinha que ir lá no terminal e digitar lá o Docker Service Update, paralelismo, fazer tudo por aí lá, tudo por lá, entendeu? Não? Uhum. Ou o rollback, mas assim, você tem que decorar um monte de comandinho, né, cara? Hoje em dia, cara, 2023, cara, nós já não estamos mais na época do comandinho mais não, né, cara? Assim, hoje eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, cara. O que eu não decoro é comando, tá ligado? E tem gente, eu já ouvi falar, E o botão tá polêmica. aqui, né, cara? Sabe aqueles que vendem curso mesmo, os full stack lá, tal, os caras falam, alguns falam, eu acho que é mentira, que nem conhece o porteiro, eu já ouvi falar isso, cara, porque acho que eles querem vender o modo tradicional, mas isso poupa um tempo lascado aí que você está mostrando, Teve fora uma que não é aquele época, monstro. teve uma época, Francis, que assim, o porteiro mesmo, né, ele é um sistema que vem evoluindo com o tempo. Uhum. Então, ele não surgiu com todos os recursos, entendeu? Mas teve sim época que ele não tinha todos os recursos do Swarm. Então tinha coisa, cara, que eu tinha que correr para a linha de comando para fazer. Uhum. Hoje não, cara. Hoje você pode ver aqui, por exemplo, ó, aqui no curso a gente instala o Portainer como um serviço do Docker e eu rodo os agentes dele, né? Pode ver que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse Portainer aqui, ó. Esse serviço é esse que eu estou vendo aqui, ó. Esse da interface gráfica. Só que eu tenho um agente dele no meu manager e eu tenho outro agente dele no meu worker. Então toda máquina que eu tiver, ele vai posicionar um agente. Por exemplo, ó, vamos supor que você quer modificar um arquivo. Você vem aqui, ó, vamos supor, vai ter os volumes aqui, certo? Então tem aqui os volumes. Ó. Eu posso clicar no browser aqui, por exemplo, ó, e ver os arquivos lá do meu worker, de outra máquina. De qualquer máquina do meu Swarm, eu consigo ver os arquivos. Eu posso fazer download, renomear, apagar, ou vir aqui e fazer um upload, ó, de um arquivo lá na minha máquina. Então, Luiz, eu mudei uma configuração, mudei um arquivo do meu WordPress, algum sistema que tem algum arquivo que você tem que mexer, você baixa o arquivo por aqui, modifica só por aqui mesmo, cara, já era, entendeu? Então, assim, com o tempo, ele foi colocando esses recursos do Swarm, né, mas foi bem, assim, espaçadinho. Hoje, cara, hoje o Portainer, ele resolve o nosso problema totalmente, cara. E Então, tem uma assim, diferença aí, né, pelo que eu vi. Por exemplo, eu prefiro mais SSH do que FTP, por exemplo, pela velocidade, né? O SSH já dá um get, dá um push. Aí a gente continua no código ali porque é melhor, é mais rápido. Aí, pelo que eu estou vendo, mais rápido é o Portainer do que você fosse. Já pensou em digitar todos esses comandos lá no shell, né? você Aí quer não, subir um quer subir rollback, né? um arquivinho em algum É um lugar clique aqui, de cara, você vai por botão. aqui mesmo, entendeu? Aí não adianta, não dá para ser conservador, não. Realmente é uma coisa incrível. Aí, ó, aí eu tô falando para vocês, né? Lá no curso eu mostro no stack do NetN, no stack dos outros sistemas, que você pode configurar o health check e o rollup. O rollup é o seguinte,
eu tenho 4 instâncias rodando de um webhook ou de algum sistema ali, por exemplo. A interface do chat-ut, lá que tem a API. Ao invés de ele matar os 4, baixar a imagem nova e subir os 4 de novo, ele vai matar um, vai baixar a imagem, vai matar um, fez o update de um, eu defino lá quanto tempo eu quero esperar para que ele possa vir e matar o outro. Então, você não fica offline, porque você tem 4 sistemas, mas você vai ter sempre um parando. Mas você só vai parar o próximo depois que esse primeiro aqui subiu. Então, Luiz, eu vou atualizar o meu netchain, meus webhooks vão cair? Não necessariamente. Se eu utilizar o Rollup, não. Você vai ter, a não ser que você use só uma réplica, né? Mas com 2 réplicas, ele vai atualizar um. Chegando a requisição, ela vem em peça de pé ainda. Vai subir essa versão nova. A hora que tiver de pé essa versão nova, aí ele mata a segunda, atualiza a segunda também. Então, você vai estar sempre com uma versão do sistema funcionando. Então, você consegue fazer o famoso update a quente, né? Você não precisa matar o seu sistema para fazer o upgrade dele. E roda bem com a NetChain, roda bem com diversos sistemas aí, nesse modelo de você poder fazer esse rollup. No curso lá tem o esquema do rollup nos stacks, já está lá nos stacks. Né? Na semana que vem a gente fala mais sobre ele, né? Mas assim, é uma maneira que você tem, cara, de cada vez mais entregar um pouquinho mais para o cliente. É que no fim das contas, cara, que a gente precisa disso daí. Né? Porque é uma instalação simples, é uma instalação relativamente fácil de fazer. Né? Que você vai vir aqui, você vai definir um stack. Esse stack aqui, cara, putz, vamos supor, você vai configurar aqui o seu NetN. Luiz, eu vou colocar num outro servidor. Cara, é praticamente o mesmo stack. Você vai mudar uma variável de ambiente ou outra. Vai mudar o endereço, mas você vai manter sempre o mesmo padrão. Então, até assim, Luiz, ao longo desse mês, eu instalei 20 máquinas para 20 clientes diferentes. Todos iguaizinhos. Né? Então, você consegue manter até um padrão. O que é bom para sua empresa, é bom para sua organização, é bom para o cliente, é bom para manutenção, né? E você consegue melhorar ali a sua rotina de trabalho, né? Que a gente tem que pensar na nossa rotina de trabalho também, porque não pode ser mais difícil, né? Eu não posso perder tempo com isso daqui. Isso aqui é um sistema, pessoal, de alto nível para ganhar tempo, para ganhar produtividade, né? Não para a gente perder tempo com ele, né? E aqui nos stacks, né, você pode ver que esse stack está todo comentado, todos os stacks do curso, eu comentei linha por linha dos stacks. A gente tem uma aula lá só de stack, né, que eu explico o que cada coisa que faz, né? Mas cada sistema, o chat-ut, o code-chat, o NetN, cada um deles também tem a descrição das variáveis de ambiente, por que está lá, o que ela faz, né? Aqui eu dou dicas se alguma você vai replicar ou não precisa replicar, e aqui no roteamento do tráfego eu explico também linha por linha para o cara poder fixar isso daí, né? Luiz, Oi? eu tenho uma dúvida a respeito de um app que você gravou até as aulas hoje, né, que é o do CodeChat, que ele usa a API Key como forma de autenticação para consumo dos endpoints da API, né? Sim. No caso de criar réplicas para instalar e subir a CodeChat, né? Isso e usando servidores diferentes. Como ficaria essa questão da API Key na hora de ele verificar que aquela determinada instância do WhatsApp que usa aquela API Key, ele tem que sempre buscar ela na réplica onde ela foi criada, ou ela é replicada em todas as réplicas? Isso aí, assim, o Edson, no caso do CodeChat, o CodeChat é bom, cara, porque ele não depende de arquivo. Então, ele vai armazenar a sessão no Redis ou no Mongo. Então, independente de onde eu chamar aqui, a sessão não está aqui. Ele vai receber a requisição, ele vai pesquisar ela no seu Redis e ele vai processar. Em teoria, é assim. Entendeu, não? Só que eu falei com o Kleber ontem sobre isso daí. Né? Ele falou que ele não recomenda rodar o CodeChat em múltiplas instâncias. Porque ele falou que o WhatsApp pode derrubar. Entendeu, não? Porque ele vai ver que eu tenho 2 aparelhos na mesma sessão. É como se eu conectasse. Seria o IP, tipo, isso não faz isso na vida real, né? Tipo, está no WhatsApp web, aí muda de um para outro. Ele fala assim, ele vai ver que é o mesmo, ele vai derrubar um. Entendeu? Tem sentido. Isso aí, mas, eu nunca tinha pensado nisso. Mas que assim, no CodeChat, mas outros sistemas, por exemplo, aí vai muito de como o sistema foi planejado. Vou dar um exemplo, né? O NetN, por exemplo, cara, ele é zero dependente de arquivos. Então, tudo nele está no banco de dados dele ou está nas próprias variáveis de ambiente.
tanto no banco de dados ou na variável de ambiente, eu posso rodar vários e ele é autossuficiente para poder entender a configuração dele. Agora, Certo. vamos supor o Mautic. O Mautic, ele tem um marvado arquivinho lá, cara, que chama local PHP. É ali que está a configuração dele. Então, para eu poder ter 5 Mautic em 5 servidores diferentes, eu tenho que criar algum mecanismo de ficar sincronizando esses arquivos. Porque na hora que chegasse uma requisição aqui, ele ia ler da pastinha daquele servidor. Qual que é a configuração? Se viesse no servidor 2, ele ia ler daquele servidor 2 qual que é a configuração. Então, se fosse diferente, ia bagunçar meu Mautic. Entendeu? Então, depende de como é que foi planejado o sistema. Hoje em dia, cara, sistemas feitos em Node, a galera já pensa nessa questão de serviço. Hoje em dia, os frameworks são voltados para isso também. Pode ver, o Typebot, por exemplo, o Typebot Chatwood, eles permitem que você armazene arquivos no Minio ou no S3. Então, um upload que o usuário faz num sistema de réplica está num servidor, não está no outro. Entendeu? Não? Então, Certo, entendi. uma hora você ia dar um refresh, se viesse do servidor que subiu o arquivo, você ia ver a imagem lá. Se você dá um refresh e ele foi para outro servidor, essa imagem ia vir quebrada, porque ele não tem essa imagem ali. Essa imagem está no outro servidor. Então, o que eles fazem já? Eles já projetam o sistema e falam assim, não vai ficar armazenado aqui. Eu vou armazenar numa CDN, eu vou armazenar num sistema de remoto de storage, para que, independente de onde eu chamar, a referência não está local, a referência está naquele serviço. Então, fica muito mais... Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa rapidinho aqui, que é relativa a um vídeo que eu assisti no canal da WPP Connect. Eles fazem não lembro quem é o nome da pessoa que gravou o vídeo lá, mas é uma das pessoas da equipe direta mesmo lá da WPP Connect. Eles criaram um load balance com o Nginx, porque eles usam o JWT como autenticação, né? Então, para conseguir consumir a API, precisa passar um JWT válido para ele autenticar. E aí, ele passava esse JWT no cabeçalho da requisição. E aí, o Nginx, ele buscava qual das... Vou chamar de réplicas, lá não foi falado como réplica, mas vou falar réplica aqui, tá? Ele busca qual das réplicas foi iniciada a instância com aquele JWT e direcionava para ela. Seria uma maneira interessante também de fazer com a CodeChat, porque aí, apesar de eu ter, por exemplo, 4 réplicas da CodeChat, quando determinada instância fizesse uma requisição, ele automaticamente iria buscar a instância onde foi feita o cadastro, né, daquele JWT. Aí, assim, é só uma dica, não sei se é possível fazer isso no Traffic. Aqui, o Edson, o Traffic tem esse cara aqui, ó, que ele chama de Stick Sessions aqui, né? Então, esse tipo de requisição, assim, ó, o que ele faz? O padrão do Docker é fazer o load balancer, né? Nesse modelo é o padrão dele. Então, o Traffic, a gente pode ver pelo stack aqui, né? Que o comportamento do Traffic vai ser o seguinte, cadê aqui, ó? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vai chegar a requisição nesse endereço aqui, ele vai encaminhar para esse serviço aqui, ó. Então, o Traffic pegou e encaminhou para o Swarm a requisição. Falou, Swarm, agora é com você aí. Na hora que cai no Swarm, o Swarm vai automaticamente jogar cada hora uma requisição para um lugar. É o padrão dele, não tem como de mudar isso daí. O que o Traffic fez daí? Ele tem aqui o que ele chama de Stick Sessions, né? Então, você consegue utilizar nas Stick Sessions que uma requisição sempre vai para o mesmo caminho. Sim. Então, imagina que eu fiz uma requisição agora, a primeira vez, e ela foi para o DigitalOcean. Todas as minhas próximas requisições vão para esse mesmo container do DigitalOcean. Ele não vai mais fazer um load balancer para mim, para cada hora ir para um lugar diferente. Entendi. Outra maneira também de fazer isso daí, de você poder dar um bypass nisso, é você ficar repassando, por exemplo, aqui no Traffic, eu estou roteando ele aqui por host, né? Ó. Mas aqui nessas regras do Traffic, eu posso utilizar, quer ver? Aqui nas regras dele, eu posso utilizar cabeçalhos, IP, o próprio token do cara, entendeu? Então, eu posso fazer uma série de requisições para saber que, olha, essa requisição aqui é do Edson, porque eu verifiquei ou o seu IP, ou o seu cabeçalho, ou algum header a mais que você passou ali, e aí eu sempre encaminho para um serviço que é só seu. Então, mais ou menos aquilo que a gente conversou com o Kleber aquele dia, não foi? Isso. Então, vou ter vários serviços,
Só que assim, todos eles respondendo no mesmo endereço, tá vendo aqui, ó? Todos no mesmo endereço. Só que Certo. além de ter essa regra do host, eu vou poder pôr uma regra a mais aqui embaixo, ó, e pegar, por exemplo, aqui, ó, o header. Cadê? Aqui, ó, o host, ou o caminho, por exemplo, o path aqui, por exemplo, ó. Então, se chegar no domínio principal, aqui no exemplo.com, vai para um serviço. Se chegar no exemplo.com/barra Edson, vai para outro serviço. Entendi, Luiz, entendi. Entendeu? Não, aqui tem o cabeçalho, né? O headers, eu posso pegar por headers específicos. Então, eu posso criar um token que é só seu e rotear através do token, por Entendi. exemplo. Né? Então, assim, fica até por método, né? Então, eu posso ter uma instância do NetN, um serviço de webhook que só recebe GET. Eu posso ter uma outra instância do webhook que só vai receber POST, por exemplo. E aí eu escalo ele não pelo endereço, não, mas pelo tipo de requisição que foi feita, entendeu? Então, Perfeito, assim, valeu. ele deixa de fazer uma série de itens aqui, né? Cliente IP. Então, assim, o Traffic, cara, ele é bem completo nesse sentido de fazer roteamento, sabe? Mas ele vai estar sempre casadinho com o Swarm, né? O Traffic, ele chama de Cloud Native aqui, né? O slogan dele, né? Ele fala aqui ele já se integra com o Swarm, com o Kubernetes, ele já faz parte dele, né? Ele já trabalha junto ali, né? A questão do proxy e tudo, né? Então, é diferente... Oi? Eu vou tentar estudar bastante isso daí. Se de tudo eu não conseguir, a gente combina uma consultoria aí. O Nginx, ele vai trabalhar encaminhando direto para o serviço, entendeu? Quando você usa o Nginx. Tem aquele proxy, né, que é o JWider Proxy, que ele é bem popular no mundo do Nginx, aí, que ele faz o roteamento ali por um campinho chamado Virtual Host. Você define uma variável de ambiente Virtual Host, ele fica pegando ali, né? Só que ele se comunica com o serviço, diretamente com o container na porta específica. Aqui não, aqui ele joga na camada do Docker. Então ele pega a Certo. requisição, joga na camada do Docker e o Docker se vira para poder distribuir aqui da melhor maneira possível. Por isso que Entendi. quando entra uma máquina e sai uma máquina, no modelo do Nginx, cara, ele demora um tempão para poder ver que aquele cara não existe mais, ou que ele foi adicionado. No Docker já é em tempo real, porque o Docker tem tempo real essa informação. Quando entra no Swarm, ou sai do Swarm, o Docker já sabe na hora. Então, vai chegando a requisição para ele, o Docker, então, assim, ele trabalha meio que, ele pega e passa a bola para o Docker, né? O Nginx não, ele já vai direto no serviço. Então, tem essa diferença, dessa camada a menos que tem no Nginx, é uma camada a mais que tem no Docker, né? Mas dá um pouco mais de confiança para a gente aqui, para trabalhar dessa maneira, né? Show. Obrigado, Luiz. Então, aqui, pessoal, né, para vocês verem, né, essas vantagens que eu tenho, né, de gerenciar aqui no Swarm, né, eu faço tudo por stack, que fica muito mais fácil para documentar, para você se organizar, né. Até no curso eu falo, né, cria uma pastinha no Drive lá, cria um repositório no Git, e você mantém ali um histórico. Toda mudança que você fizer, você vai fazer no seu stack, então você pode versionar tudo direitinho, né, deixar comentado, fica bem mais prático aqui. O stack vai gerar um serviço. Então, você pode ver que na listagem de serviços do Docker, ele tem um PI, que é o stack, né? E no container, ele tem um PI, que é o stack, e também tem um PI, que é o serviço. Então, se eu olhar no stack aqui, ele vai mostrar para mim quais são os serviços rodando. Olha lá. O stack me dá serviços. Os serviços me dão containers. Olha lá. Então, eu vou ter o stack que controla o serviço controla o container. No modo tradicional, não tem nada disso. Eu tenho diretão um container. E aí eu perco todos esses benefícios de escalabilidade, de limite, de fazer tudo, né? Quem vai controlar isso aí é o serviço. No mundo do Traffic, por exemplo, o Traffic, ele não manda direto para o container, ele manda para o serviço distribui via load balancer entre os containers. Aqui no serviço também, ó, se eu for olhar a fundo do serviço, eu posso, por aqui, controlar réplicas. O serviço tem esse webhook aqui, né? Então, pelo NetN, por exemplo, eu posso jogar um webhook no serviço aqui, passando pelo portainer, e para ele poder recriar um serviço. Então, você pode criar uma cron, por exemplo, Franz. Imagina, Franz, que você quer ter uma maneira de limpar os logs, você quer reiniciar o seu sistema. Você poderia criar um workflow que vai chamar esse endereço aqui, ó. Você vai copiar esse endereço, vai fazer um post para cá. Assim que fizer um post para cá, vai reiniciar esse serviço seu aqui. Então, você consegue fazer para estar sempre com o serviço limpo, vamos dizer assim, né? Para ele não ficar muito tempo ali consumindo recursos. Às vezes, aloca memória, não está utilizando. Tem uma série de problemas, né, de você ter um serviço muito tempo rodando, né? Aqui ainda, né, na visão do serviço, você pode mudar a imagem dele direto por aqui.
você pode mudar as variáveis de ambiente dos containers, você pode definir os labels do container, né, os volumes, as redes do container. Aqui, pessoal, em relação à rede, no curso eu falo bem no começo, né, que a rede do Docker, tudo vai acontecer dentro de uma rede interna do Docker. Então, a gente vai configurar uma rede que vai prevalecer dentro do Swarm. Então, para o Docker, tanto faz aonde está rodando. Ele vai sempre enxergar um serviço como se fosse uma máquina só, né? E essa rede, ela já é criptografada. Então, quando você está no provedor, em outro provedor, passa pela internet o tráfego, né? Esse tráfego já passa criptografado, né? Então, é uma maneira legal que o Docker tem de você poder trabalhar com a segurança também do tráfego de informação, né? E aqui você pode definir, pessoal, a nível de serviço, aí não é mais a nível de stack, aqueles limites que eu falei para vocês, né? Então, eu posso vir no stack, definir no stack, olha, esse container vai ter X memória, só que no nível de serviço, eu posso reservar também. Então, olha só, Francis, eu tenho uma CPU, eu tenho uma máquina com 2 CPUs. Eu vou falar o seguinte, esse meu MySQL aqui, ele vai poder usar até o máximo uma CPU. Só que eu quero garantir que ele vai ter uma CPU inteira para ele. Então, eu não só vou pôr limite, como eu vou reservar ela para ele. Entendeu? Então, por mais que ele não use, ninguém também usa aquela CPU sua, aquele núcleo seu. Então, ele vai ficar assim, ó. Imagina que eu tenho vários containers, vários serviços, eles vão utilizar 3, porque uma eu deixei só para o MySQL. Ah, Luiz, mas o MySQL está usando 10% da CPU. Beleza, mas aquela CPU inteirinha está disponível para ele. Essa reserva prevalece sobre os stacks que estão nas outras instalações? Tanto é que, vamos supor assim, ó, você tem 4 CPUs, você lançou o 5º stack armazenando uma, ele não lança. Ele fala assim, olha, não tem uma CPU disponível para esse stack. Já tem outros 4 stacks aqui utilizando todas as CPUs que você tem. Então, assim, o mesmo vale para a memória, né? Ó, você pode dar um limite de 1 GB de memória e já alocar esse giga para o cara. Então, ninguém vai roubar a memória dele. Então, você consegue até definir esse padrão. Assim, a sua máquina vai estar sempre, entre aspas, né, sendo utilizada no máximo. Se você for no HTOP lá, tá lá a memória inteirinha utilizada, mas não tá, esse tá memory reservado. esse memory limit que está aí é mais ou menos o mesmo princípio do stack lá, só que aí Isso. E agora a reservação já é outra história, né? Não tem lá. Isso. Aí entendi. Não, por lá também posso fazer, né? Pelo A stack reservação eu posso fazer, também, mas né? aqui pelo serviço eu posso também mexer com isso daí, sabe? O que eu faço lá, eu também faço aqui, entendeu? Ok. Só que assim, como o stack prevalece, às vezes você vai querer fazer uma mudança temporária. Você fala assim, Luiz, eu quero agora, nesse momento aqui, ó, agora são 7h15. Eu quero agora reservar memória, eu quero dar um limite para minha máquina, porque eu não sei por quê, cara, ela tá ficando maluca aqui e tá derrubando o servidor. Acontece isso aí, né, gente? Você fala assim, eu preciso fazer uma coisa paliativa ali, entendeu? Não? Então você pode vir agora aqui nesse serviço e configurar aqui um limite para ele, reservar um espaço para ele, apertou aplicar aqui, vai valer para esse serviço, mas eu não modifico. Enquanto estiver rodando, né? Aí, se você rodar o stack de novo, aí apaga tudo isso aí? Ele apaga isso aqui, ele sobrescreve, entendeu? Então o stack sempre sobrescreve o serviço e o serviço sobrescreve o container, entendeu? Então você tem essa garantia que, vamos supor, o seu stack é o cenário original seu. Mas você pode vir aqui e fazer uma gambiarra ali, né? Vou fazer um ajuste temporário aqui. Né? Vou mudar o negócio. Aí, vamos supor, achei o problema, identifiquei, não caiu meu servidor, eu não usei recurso demais, esse cara aqui não atrapalhou os outros clientes, entendeu? Aí, beleza, achei lá, aí você pode ir no stack, ir lá e fixar no stack mesmo. Então, vamos dizer assim, o stack é o oficial, né? O que tiver lá é o que está lá, entendeu? Mas aqui você pode fazer alguns ajustezinhos mais quentes, né? Para ficar mais fácil de você poder mexer especificamente com esse serviço aqui. Porque no stack, Francis, no curso eu até falo, né, que não é legal você colocar mais de um serviço no stack. Porque quando você atualiza o stack, ele vai atualizar todo o serviço do stack. Então, você pode separar os seus serviços em stacks diferentes e mexer neles individualmente, né? Então, eu não preciso reiniciar o PostgRE porque eu atualizei o NetN. Entendeu? Não? Ainda mais se eu vou ter o chat ult nesse mesmo PostgRE aqui. Então, eu vou atualizar o NetN, eu vou derrubar o chat ult, porque nesse de estar no mesmo stack ali, eu reiniciei o NetN e o PostgRE rodou junto, entendeu? Então, assim, o ideal seria você separar em stacks diferentes. Além disso, você pode vir no serviço, e aqui eu vou lidar com os serviços diferentes, entendeu? Então, eu posso ter um stack com 5 serviços, eu venho no serviço específico, então eu não mexo no stack. O que está lá
Por aqui você atualiza o serviço, dá um rollback, apaga o serviço. Então você não precisa apagar o seu stack, você pode vir aqui e apagar só o serviço. E acontece, né? A pessoa, Luiz, putz, cara, fiz bobeira aqui e eu quero parar o NTN, eu quero que o NTN não processe mais nada. Né? Então você pode vir aqui e apagar o serviço dele. Depois você vem e roda o stack de novo, ele vai recriar esse serviço para você, entendeu? Então fica... são camadas que você tem de gerenciamento, de controle, né? O famoso botãozinho do pânico lá, né? Você vem aqui e apaga ele, entendeu? O pessoal usa muito isso com fila, né? Fiz bobeira. Então, apaga a fila lá, apaga o Rabbit, não a fila, né? Apaga o Rabbit. Ou vai na fila e apaga a fila de uma vez, né? Mas por aqui você faz as mesmas coisas do stack, mas você faz isoladamente num serviço específico. Lembrando que depois, quando você der um update no stack, ele vai resetar isso daqui e vai prevalecer o que está no stack. Aqui, Francis, ó, o paralelismo aqui, ó. Então, eu tenho 5 serviços, eu vou atualizar o meu NTN, né, por exemplo. Então, eu vou vir no meu stack, no meu serviço do admin, que é o principal ali, né, é o que vai rodar as migrations, é o editor. Então, eu vou nele e eu vou atualizar lá. Beleza, atualizei, rodou as migrations. Porque se caiu o editor, não caiu nada, né? O seu webhook está funcionando, o seu work está funcionando, eles não dependem do editor. Então, geralmente, você atualiza o editor primeiro. Parece que a cron, né? Só as crons que ainda ficam no editor, só a cron, né? Só as cron, os triggers, os né? webhooks, Os triggers ficam nesse daí. Os Mas triggers, o restante está rodando, entendeu? Aí no restante, no seu webhook que não pode cair, no seu work que não pode cair, você vem aqui, ó, e fala assim, ó, beleza, eu tenho 5 instâncias do webhook. O meu paralelismo vai ser de 1, ou seja, aqui, ó, quantos que eu vou atualizar desses 5 por vez? Eu vou atualizar um por vez. E eu quero dar 30 segundos entre um e outro. Né? Então, o que vai acontecer? E aqui eu vou falar, né, ó, como que ele vai atualizar, o que vai fazer? Vamos supor assim, ó, ele atualizou o primeiro, não subiu o serviço, o que ele faz? Continua ou para? Entendeu? Não? Então, eu posso falar assim, ó, eu tenho 5, certo? Eu tentei atualizar o primeiro, já deu problema ali, deixa os outros 4 quietinhos, cara. Então, já para ali a brincadeira. Então, o meu upgrade foi pro saco. Entendeu? Não? Assim, não vou atualizar, mas eu não derrubei tudo, derrubei só um. Entendeu? Não, muito deu bom. Certo, não deu nenhum problema. Então, se o padrão for continua aqui, por exemplo, não, atualizou um, subiu certinho, beleza, agora espera 30 segundos, atualiza o segundo. Então, você vai estar sempre com um caído, mais os outros de pé. Então, o seu sistema não parou. Ele não vai estar com a potência que ele tem, né? Mas está de pé, entendeu? Não? Então, assim, é interessante, cara, porque sistemas que são mais críticos, né, cara? Cada cliente é um caso, né, cara? Tem NTN, o meu da Promoveb, cara, se cair não faz problema nenhum. Eu tenho muita pouca coisa que eu recebo por webhook ali. A maioria eu fico indo por Chrome buscar mesmo assim, sabe? Justamente para eu poder, numa situação, parar, entendeu? Mas tem sistema que não, cara. Você vai ter muito webhook chegando ali, né? E então, o meu Hotmart, por exemplo, cara, eu tenho um webhook do Hotmart para me dar uma coisa em tempo real, mas de meia hora eu vou lá e busco. Então, se não deu para chegar pelo webhook, eu sei que em meia hora eu peguei pela Chrome, entendeu? Então, para mim, se cair não faz mal, vamos dizer assim, mas tem situação que não pode cair mesmo, né? Nem questão de não fazer mal, não pode mesmo, né? Então, você pode vir aqui, ó, e controlar o update do serviço, assim, não é pelo stack lá, você faz diretamente num serviço específico aqui, e você define quais são as regrinhas que você quer dar do jogo aí para ele, né? Para poder fazer a atualização desse serviço, tá, não? Ô, Luiz, oi. Você afirmou aí agora que essa configuração aí faz aí no serviço e não na stack, mas teria possibilidade de fazer na stack para já subir configurado? Isso, dá para configurar lá. Dá para fazer lá e já subir configurado. Isso. E aí você tem a opção, da mesma forma que as demais configurações, tem a opção de fazer ajuste fino aí, testar ou botar para funcionar, e se depois atualizar de novo, aí volta para o que está na stack. Isso. É porque essa configuração aí eu achei bem interessante, é como se ele gerenciasse a atualização, né? Isso. Se for dar algum tipo de problema, ele já para aí e não continua. Por isso que é bom ter a réplica, né? Porque você vai ter mais de um rodando, então você pode ter, por exemplo, você está com o NTN 222 rodando, com 5 réplicas dele rodando, e ele está rodando de boa. Aí você vai colocar o 227. Na primeira tentativa de colocar no primeiro container, já deu errado. Então ele parou aquele cara ali, agora você tem 4, mas tem 4 rodando no 222,
e aquele que Certo. você ia pôr para 2027 já não deu, ele já parou ali, entendeu? Não? Entendi. Perfeito isso. Obrigado, Luiz. Assim, e outra coisa também, Edson, aqui pelo stack, eu já vou mexer no stack inteiro de uma vez só. Então, geralmente, quando vai trabalhar com updates, essas coisas assim, a gente faz a nível de serviço. Porque um stack, vamos falar do NetN, um stack do NetN tem 3 serviços da NetN, o webhook, o editor e o worker. Sim, Então, se eu for no stack e atualizar o stack, ele vai atualizar tudo uma vez. E eu não entendi. quero. Eu quero ir primeiro no editor, depois eu vou no worker e depois eu vou no webhook. Entendeu? Mas tem o rollback, mas ou ele não funciona quando você roda o stack, o rollback lá que você mostrou. Não, Ele- também dá, mas eu vou ter que fazer rollback nos 3 daí, entendeu? Não? Então, a gente vai maior mais trabalho. granular, que se der um problema em um, eu já nem continuo. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente mata no NetN, a gente mata primeiro o editor. Porque no pior dos casos, cara, o editor depois a gente dá uma maneira de subir ele de novo, entendeu? Mas se parar o webhook, se parar o worker, é transtorno. Aí já era. Sim, com Que é o que está certeza. em produção, né? É o que está rodando mesmo ali, né? É porque você enviar uma requisição, você ainda tem autonomia. Agora Isso, você não tem como saber que hora que você vai receber um webhook, né? sim. Exato. Aí dá tempo de você, fui fazer um upgrade e não deu certo, dá o rollback no editor, mas o editor, cara, se você apagar ele, eu tenho muita gente, cara, que apaga o editor por segurança. Luiz, eu não vou ter o editor ali, entendeu? Não, é do gosto do cara, né? Mas fica também assim, cada um roda de um jeito, né, cara? Mas geralmente você faz o update do editor primeiro, para ele rodar as migrations, que às vezes demora para rodar as migrations, né? Então é melhor demorar num cara que não me faz diferença. Imagina rodar a migration pelo webhook. Então, enquanto não rodar migration, ele não sobe o serviço. Então, cara, se você tem um banco grande ali, cara, até ele rodar tudo, tá fora do ar seu webhook. Entendi. Então, é melhor ir pelo editor, que o editor já é mais... Ele é mais... Aqui no interior, cara, a gente fala que é boi de piranha, né? Você joga ele pra água, se Sim. tiver piranha lá, vai o boi velho mesmo, entendeu? Não perdeu. E enquanto as piranhas comem o boi velho, os outros boi passam. Então, assim, Os o outros boi editor atravessam o o rio. editor é esse cara aí, cara. Aham. Então, assim, a nível de serviço, eu vou no editor aqui, atualizo ele, a gente põe na mão de Deus, vai nessa, entendeu? Então, assim, fica mais prático, né, cara, de fazer, né, de mexer com o Swarm, cara. Então, o Swarm, ele ajuda a gente em várias vertentes ali, né, cara? Desde do upgrade do NetN, que pode ser crítico num cliente seu aí. E o legal é que, assim, que eu falo pro pessoal na Particle aqui, né, cara? Você vai ter uma infra boa para o cara que é extremamente pequeno, que vai ter um workflow, ele vai ter um negócio legal para ele, porque em algum momento ele vai ter 100 workflows. O workflow é vício. Começa com um, né, gente? Todo mundo começou com workflow. Quanto você tem hoje aí, Franz? O Edson, você vai criando, entendeu? Então, mas assim, o sistema já está pronto para ser escalável. Então, Eu tenho 57. você instala hoje para o Edson e fala assim, olha, Edson, esse seu ambiente aqui hoje, cara, eu vou cobrar X seu, eu vou instalar para você por X, mas olha, precisando, cara, tem como a gente negociar aí e incrementar. Então, você já deixou o negócio bem feito, pronto para ser escalável. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, o Edson volta. Né, e fala assim, Luiz, cara, deu super certo aqui o NetN, cara, eu estou usando o NetN até para Alexa aqui para poder abrir porta. Entendeu? Então, precisa escalar ele. Aí você fala, beleza, aquela instalação sua está pronta para poder colocar mais workers do Swarm ou aumentar o número de réplicas, mas assim, o setup seu vai ser sempre uma base dessa daqui. Com uma base dessa daqui, se o cara for pequeno, ele tem uma ótima base para ele. Se ele crescer, ele também consegue acompanhar, entendeu? Então, assim, é melhor que você não fica migrando o servidor, não fica formatando o servidor, não fica tendo todo esse transtorno. É bom já começar de uma maneira que dá para escalar, né? Para evitar Ô, transtorno Luiz, futuro também. tem um exemplo muito legal desse que você deu aí, de que o cara, depois que começa a usar o NetN, usa o NetN para tudo. No grupo, há um tempo atrás, o cara postou ele do lado de uma chopeira, aí ele com o celular em uma mão e o copo na outra. Aí ele mandou rodar um workflow no celular e ele fez um aplicativo lá no Arduino, né? E ligou a chopeira, serviu o chopp para ele, depois ele mandou desligar a torneirinha, né, pelo Arduino ali, acionado via NetN. Cara, eu dei risada, eu falei, rapaz, até isso. Faz absurdos. O Luiz, ele me introduziu no N8N, mas antes eu comecei a brincar um pouquinho, porque como eu não sou um
expert em API, o Node-RED. Mas quando o Luiz mostrou o N8N, porque o Node-RED é mais para a internet das coisas, né? Sim. Ele é Sim, menos... sim. Nossa, ele não tem essa profissionalismo. Isso aí nós já fomos para o make na nossa casa, né? O nosso make, né? O nosso, Aham. vamos dizer assim, Zapier. Agora, o Node-RED também, eu usei muito com o Arduino, porque eu brinco, né? Eu sou do hardware, né? Eu sou técnico Aham. eletrônico, eu entrei de paraquedas, mas dá para fazer milagres, cara, com essas... Mas não foi você que postou esse videozinho lá da Não chuveira, fui eu, não? não. Esse aí foi uma ideia que... Franz, você fez o primeiro curso nosso do NChain em 2021? Eu cheguei na verdade, eu não sou aluno da Promova Web, mas eu peguei todo o seu conteúdo gratuito aí, cara, eu consumo, que é uma beleza. Porque naquele primeiro curso lá, cara, eu tava empolgadão, né, cara? Ainda sou empolgadão com o NChain por causa do Mautic, né, cara? Porque o Mautic sempre foi o ganha-pão meu aqui, né, cara? Mas assim, o NChain, cara, ele deu uma sobrevida enorme pro Mautic aí, né, cara? Hoje eu tenho gente que usa o Mautic porque primeiro usou o NChain, entendeu? Não, para você ter uma ideia, eu ganho meus pãozinhos, meu leitinho das crianças instalando o site, Mautic, fazendo as integrações lá dentro. Aí peguei um case melhor meu, um sindicato aí, que é o Sindosp, né? O melhor case, porque eu entrei, a Players é uma empresa que me chamou para cuidar do Mautic. Cara, e tem startup que eu peguei, que era só para montar um Mauticzinho lá, com análise RFM, uma pontificação um pouco diferente. Quando eu mostrei, falei para ele, não, é porque eles tinham Pipe Drive, olha só que o N8N vinha entrando aí na jogada, no pacote. Quando eu falei, nossa, vocês gastam muito com o Zapier, não querem conhecer uma forma aí mais econômica de integrar? Aí eu fiz toda a migração do Zapier deles para o N8N. Os caras agora querem, não, instala para a gente aí o N8N, ajuda a gente aí nas integrações, com Slack, com tudo, cara. Eles saíram do Zapier, porque pagavam muito. É uma startup, né? Então, abre outro leque, é outra história. Você já entra para arrebentar mesmo. E O NChain é esse fora de mercado é série mesmo. gigante, né, cara? Esse mercado é gigante do NChain, né? Aí os caras surgem jobs, né? O cara, quero que toda manhã a minha equipe de vendedores, elas recebam, a gente fazer isso no Zapier, mas está meio estranho aqui. Você consegue fazer no 8 anos? Eu falei, consigo, vamos embora. Aí o Slack avisa os vendedores todo dia, né? Quando tem uma venda e tal, e mostra, inclusive, um placar lá. Ele, ao invés de fazer reunião, ele preferiu avisa todo mundo no Slack. Mostra todo mundo aí, mostra a performance dos vendedores no Slack para todo mundo. É bem Que por aí. legal. Que Bem por legal. aí. Nesse mercado aí, cara, porque eu falei pra você, lá no curso, o Custódio tá aqui, o Custódio não foi Custódio daquele primeiro, aquelas intermináveis aulas de 3 horas, Gustavo, o Custódio? Lembro sim, Luiz. Ali eu tava animadão, né, cara? Porque aqui no sistema da PowerTik eu uso o Laravel, né? Aí eu sempre utilizo o Horizon, que é o sistema de jobs do Laravel. Cara, eu troquei ele 100% pelo NetN, cara. E eu tava animadão, sabe? Porque, cara, dá uma mudança tão grande de paradigma pra gente, né, cara? De você pegar, assim, eu que venho do mundo do dev, né, cara? Eu enxergo ele de uma maneira que fala, caramba, cara, como é que pode ser gratuito? Como é que pode ser fácil de mexer, cara? E nesses 2 anos aí que eu venho utilizando ele, a galera vai fuçando, né, cara? Vai aprendendo, vai mexendo, né, cara? E é legal demais ver isso daí, né, cara? Ver até onde ele chega, né, cara? Você A entrega do N8N ganhou do Mautic, ganhou do... que mais? Aí tem um monte de ferramenta, né, que a gente gosta, acaba elogiando, né? Mas ganhou de todos, todos. Porque a entrega deles... o Mautic, cara, o Mautic, assim, ele resolve o problema da comunicação das empresas, né, cara? Então, até brinca, né? A base é o Mautic. Só que na hora que você olha para o NetN, cara, tanto o que sai do Mautic como o que entra no Mautic, passando pelo NetN, cara, abre muita possibilidade. Que antes o NetN, cara, ele era caro fazer. Ele é um centralizador, né, de integrações, que no meio, que a gente ia ficar economizando ali. Nossa, eu lembro que o meio tinha os 3, você tinha direito, né? Esses 3. Só que ali tinha um número de requisições. Aí complicava, aí você não dava para escalar. Porque assim, eu até brinco na consultoria, a gente tinha uma cabeça de economizar, né, cara? Então a gente montava as coisas pela metade, montava economizando, e nunca ficava, cara, da maneira que a gente queria. E sempre tinha aquela pulguinha na orelha, né, cara? Puta, vai acabar com o meu plano, cara. 10 mil requisições, vai acabar com o meu plano. Agora não tem, mas agora você vê o contrário, cara. Agora você vê o cara começou ali usando o Mautic. Você faz consultoria com ele hoje, cara, na semana que vem, é que o Sérgio não tá aqui, cara. O Sérgio é cara, que ele usa para tudo agora, cara. O Sérgio faz consultoria comigo, tem 2 anos já que o Sérgio faz consultoria comigo.
E ele usa para tudo, ele também para nota fiscal, os alunos dele, o WhatsApp dele, para você imaginar, cara, ele usa o Anychain. Então é legal você ver, né, cara, que assim, o é o HubSpot, oposto né? do Zapier, né, cara? O Hotmart, um exemplo, demorava para atualizar aquela pezinha deles com mount, que nem os caras falam, não, vamos pro Anychain. Esquece a E page. o que é muito legal também, que eu acho, é o seguinte, o NHN é fora de série, o Mautic é muito bom, eu confesso que não uso muito, né? Fiz uma instalação só, mas acabei não estudando muito e usando todos os recursos do Mautic, mas o casamento desses dois com o Rabbit para controlar tudo o que vai e o que chega, cara, não tem preço isso, velho. Não tem preço. No curso eu falo, né, Mautic, NHN e Rabbit, o pessoal não perder informação, né, cara? é o trisal perfeito. O pior é que o Rabbit, eu só tinha um conceito e tentei montar ali na Amazon. Eu falei, não dá. Aí tinha um outro, não é o Rabbit, Luiz, tem um É o outro esquema SPS da Amazon. Aí eu falei, caramba, não é para mim, eu não tenho conhecimento. Quando o Luiz veio aí, eu consumi o conteúdo deles e vi que ele instala de uma forma tão prática, né? É outra história. Realmente, com o Rabbit você não perde mensagem. Oi? O Rabbit tem uns truques ali para instalar ele. Imagina a dificuldade. Você montou a imagem, cara, a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não tem que mais ficar subindo ali, né? Linha de código. Pessoal, sem ele não dá. Opa, agradecer vocês aí pela participado aí da nossa live aí, tá? Obrigado mesmo por ter bastante gente aqui, né? Lembrando que na semana que vem, né? Na segunda-feira começa ali a turma ao vivo, então quem se inscrever até segunda-feira vai poder participar. Quem já é aluno, está com a vaga garantida, né? A gente vai fazer basicamente o que a gente fez hoje aqui, mas eu vou fazer a instalação mesmo, ali, conectar o DigitalOcean, configurar tudo. E aí a gente vai ficar ali, né? Calculo umas 2 horas de aula, mas a gente sabe como é que funciona. O Rodrigo tá aqui, sabe como é que é, né? O Rodrigo fala assim, Luizão, tem 10 minutos? Fala, tem, 2 horas. A gente fica, né? Mas assim, obrigado por ter participado aí, tá? Então quem puder se inscrever aí até a segunda-feira vai poder aproveitar as aulas ali e tirar a dúvida ao vivo. Só uma perguntinha, Luiz. Manda, Ricardo. Beleza, cara. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar do Moodle, plataforma do LMS? Cara, depois eu queria ver contigo qual a possibilidade da gente utilizar o Moodle com o Docker, porque a gente tem um problema muito grande com ele, que é um diretório chamado Moodle Data, que ali que é o grande diretório, ali é que enche. Eu tenho clientes, por exemplo, com quase 1 tera de disco, certo, dentro desse Moodle Data, ali que fica sessões, ali que fica cache, ali que fica tudo. E essa tentativa de colocar a aplicação, o front dele rodando em vários, essa que é a grande dificuldade, porque ele precisa resgatar essas sessões, ela precisa estar salvando aquele negócio ali. Então, a gente está numa grande luta aí para poder utilizar, de repente, um S3 para poder direcionar esse Moodle Data. Oi? No PHP ou o Moodle é PHP. No PHP, cara, o pessoal armazena a sessão no Redis. Então, você vai ter a sessão no Redis, aí de qualquer container que responder a requisição, busca a sessão no Redis, entendeu? Interessante. Depois nós vamos ter uma conversinha sobre isso, então. No WordPress, assim, quem usa o WordPress, por exemplo, com múltiplos WordPress, acaba salvando a sessão no Redis também. Então, aí não fica, senão vai ficar a sessão na própria máquina. Então, nesse do trash que ficar cada hora enviando para uma máquina diferente, você está logado num e deslogado no outro, né? Então, existe a solução, existe a orientação da gente utilizar o file system, né? Mas o que acontece? Fica lento. Para buscar o file system fica lento, porque é tudo lá, né? Uma imagem que sobe, um certificado que sobe, tudo ele sobe no Moodle Data. Mas depois a gente conversa direitinho, de repente a gente vê uma consultoriazinha aí para a gente poder ver uma solução. No curso também eu comento ali alguns sistemas que usam os dados ali, que tem sistema que não tem como escalar ele, pela maneira como ele foi feito. Sim. Mas tem como, na mesma, assim, escalar em várias máquinas, mas dá para escalar na mesma máquina. Então, às vezes eu consigo usar o Moodle, por exemplo, mapear ali os volumes do diretório de sessão. Então, eu posso ter uma máquina grande, não dá para ter múltiplas máquinas, dá para ter uma máquina grande com 4, 5 containers para dar conta das requisições, mas usando as mesmas pastas.
Então, aí sim, independente de qual container que for, ele vai utilizar a mesma sessão, entendeu? Porque Então, todos os clientes são muito grandes. Tem um cliente que tem 230 mil alunos, Sim. saca? 1.800 cursos, Aí escala pelo 60 Swarm mil, ali. 80 mil, e é tudo governo, tipo, não pode parar. Não pode Se parar. cair, bicho, é um SLA assim, de 24 horas sujeito à punição e nunca mais licitar na vida. E lasca Eita! bem mundo, né? Mas a gente conversa com mais clareza depois sobre isso. Valeu aí. Bola. Pessoal, obrigado então aí pela participação de vocês, hein? A gente que agradece, Luiz. Obrigadão. Valeu mesmo.